Olá, pessoal, voltando. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dê um sinal de vida. Em alto e bom som. Liguem as câmeras, deixa eu enxergar se vocês estão aí. Só me dá mais um segundinho, vou ficar com a câmera fechada, Oi, porque eu estou comendo ainda. Ah, é? Está desligado ali, Fábio. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Então, já vou apresentar o Fábio, o professor Fábio, então, Fábio Schlickman, advogado, professor já há uns 10 anos na docência aí do curso de Direito, mestre em Ciências Jurídicas, né, leciona em várias faculdades, inclusive a disciplina de Direito Civil, que é justamente por isso que eu fiz o convite, né, está aqui conosco na Unifeb já há uns 3 anos, né, Fábio? Acho que 3 anos e meio, por aí, né, lecionando as disciplinas de Direito Constitucional, vamos lá, me ajuda aí, Fábio, Previdenciário, Constitucional, empresarial e acho que e o núcleo de prática jurídica, né? Previdenciário também. Isso, e também trabalha conosco lá no núcleo de prática jurídica, advogando ali no estágio, nos níveis 3 e 4, com os nossos acadêmicos. Então, lembrando que também professor na pós-graduação, principalmente em pós-graduação voltada na área do direito civil, do processo civil, né? Então, por isso que eu resolvi fazer o convite, porque eu sei do domínio, né, do conhecimento do assunto do professor Fábio acerca do direito civil e do direito constitucional. Ele tem um livro também sobre direitos fundamentais, né, que foi a dissertação do mestrado dele, mas eu vou deixar para ele falar ali ao longo da, né, só uma explanação aqui informal mesmo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo conhecimento, pelo ser humano e pelo profissional que o professor Fábio e que ele contribui, né, para a nossa academia. Então, por isso, o convite, e agradeço imensamente pelo aceite, né, e porque tá gravando, mas enfim, é uma turma especial, a turma da manhã, que eu tenho um carinho muito grande, então, como não tinha palestra, né, na parte da manhã, eu falei, não, vou tentar fazer uma aula, então, diferenciada. Tá? Então, por isso, a ideia de convidar o professor Fábio. A turma é pequena, Fábio, mas é uma turma de um coração e um conhecimento enorme. Eles interagem mais que a turma da noite. É muito bacana, tu vai gostar bastante de conversar com eles, tá? Fica à vontade, a palavra é sua. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito obrigado, então, professora Samanta. Obrigada por aceitar o convite, né? Saiba que eu fico muito agradecido com o convite, tá? Fico muito agradecido, e a recíproca é verdadeira. Também admiro muito a professora Samanta. A professora Samanta é prata da casa ali da Unifeb, né? É uma das professoras assim que eu conheço que não só tem um excelente trabalho assim em termos de competência de trabalho, mas também é uma das pessoas que é mais carismática ali, é impressionante assim o carisma que ela tem, o quanto os alunos gostam dela, e eu fico super feliz que os meus colegas, meus amigos queridos tenham esse tipo de postura. Às vezes a gente é bom profissional, mas a gente não é boa pessoa. Eu conheço muita gente assim. E é muito difícil a gente encontrar bons profissionais que são boas pessoas. A Samanta é um exemplo, né? E eu desejo de verdade que vocês... Eu desejo de verdade que vocês seguirem por esses exemplos, assim. A gente vai ser bom em direito, tenho certeza disso, né? Agora, como que a gente vai ser boa pessoa, né? Temos que se esforçar todo dia para isso, né? Mas olha só, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, então, um prazer estar aqui participando de alguma forma da Semana Acadêmica da Unifeb, né, uma satisfação muito grande. A Unifeb eu já trabalhei em várias faculdades, mas a Unifeb é uma faculdade que eu tenho um enorme carinho, assim, me recebeu muito bem, é a faculdade que eu sou mais jovenzinho, né, que eu entrei por último, né, mas assim, de todo modo também fiz muitos amigos aí, tem uma história muito legal na Unifeb. Como a Samanta já havia comentado com vocês, eu tenho algumas obras publicadas, né? E dentre as obras, eu trouxe aqui minha pilha de livros, né? Que eu já tenho publicado. Tá? Tem 5, né? Mas eu vou principalmente apresentar para vocês os 2 que têm a ver com o tema que a gente vai expor hoje, né? Que é esse aqui,
que é os Direitos Fundamentais, tem na biblioteca da Unifeb, tá? Se alguém quiser, de repente, matar a curiosidade. É um livrinho fininho, tá? Eu escrevi em parceria com uma colega minha do mestrado. A gente se conheceu depois do mestrado, descobriu que escreveu sobre mais ou menos o mesmo tema, juntou capítulos da dissertação e apresentou uma parte histórica do surgimento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Então, para conhecimento, né, da pesquisa historiográfica que nós fizemos, vale a pena conhecer. Tem na biblioteca. E essa é a penúltima edição, né? Eu sei que saiu esses dias. É a penúltima edição do Eu Sou Animal, né? Do qual eu acabei escrevendo ali no ano passado a respeito também de dignidade da pessoa humana. Eu sei que o animal ainda não é pessoa humana, mas do conceito de dignidade da pessoa humana, a gente fazer uma pesquisa histórica para saber da onde que a dignidade veio, tá? E é curiosíssima essa situação, porque a dignidade ela não é do direito, ela é da filosofia antes de mais nada, ela vem para o direito no século XX. Isso isso para nós é um desafio muito grande, porque nunca foi trabalhada no direito antes, já tinha toda uma construção, algumas ideias, né, montadas já desde Santo Agostinho, desde, enfim, né, de Pico della Mirandola, desde Kant, né, que é o grande filósofo mais conhecido pelo conceito de dignidade, e nesse sentido ela entra no direito no final do século XX, né, na segunda metade do século XX, e aí a gente pensa, puxa, como é que eu vou jogar isso no direito, né? Depois de tudo isso, estamos nós aqui hoje para falar também um pouquinho de dignidade, que eu vou acabar falando um pouquinho de dignidade para vocês. Vou dar um spoiler, né, da palestra, vou falar um pouquinho de dignidade para vocês. Tá certo, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar, fiquem muito à vontade para intervir, tá? E eu vou ficar tão à vontade com vocês que, inclusive, vai ter coisas que eu vou dizer, não sei, vamos esperar o que o STF vai decidir, vamos esperar o que o STJ vai decidir, porque esse tema é um tema razoavelmente novo e ainda em construção, tá? O mundo mudou muito, talvez alguma parcela de vocês aí, eu estou vendo pelas feições, né? Talvez já tenham nascido conectados, tenham nascido na era da internet, né? Eu sou de outro tempo, né? Eu fiz faculdade sem Google. Pensa como é que a minha vida mudou. Quando inventaram a tal da internet, eu já tinha estudado aquele outro direito civil, né? E aí eu penso, como é que eu vou jogar a internet nisso agora? Então a gente está sempre se adaptando, né? A gente está sempre se adaptando. Então, olha só, eu preparei uns slides aqui, eu vou colocar aqui vou partilhar com vocês uma janela, tá? Preparei uns slides. Qual vai ser a ideia hoje da minha apresentação com vocês? Vai ser uma análise, ainda que não vou dizer superficial, mas vai ser uma análise meio resumida, né? De alguns casos que tem a ver com direitos da personalidade, tá? Contextualizando para vocês. Qual é a situação, tá? O direito civil, ele já foi o ramo mais importante do direito, tá? Até a primeira metade do século XX, o ordenamento jurídico gravitava ao redor do Código Civil. Hoje ele gravita ao redor da Constituição. Vocês já entraram na faculdade sabendo isso, né? Mas o direito civil sempre foi o ramo de direito mais importante. Tanto é que quando houve a Revolução Francesa, os franceses da Revolução fizeram uma Constituição e no momento seguinte o Napoleão fez um Código Civil. Isso não é por acaso. É porque a Constituição pertencia à ciência política, pertencia à política daquela sociedade, e o Código Civil pertencia ao direito. Eram dois ramos distintos de ciência. E somente a partir da segunda metade do século XX é que nós trouxemos a Constituição para o direito, né? Então também essa questão, esse sentimento que eu tenho certeza que vocês entraram na faculdade sabendo que a Constituição é importante, ouvindo na mídia, né? Ouvindo dizer, fulano viola a Constituição, e a gente entendendo isso como algo muito grave, ainda muito que sem saber por quê, né? Ainda que sem saber exatamente por que razão, nós sabemos hoje que a Constituição ela tem efeitos jurídicos. Provavelmente o professor de Direito Constitucional de vocês deve aprofundar questões práticas aí a respeito de que muitas vezes você vai ter direitos que estão na Constituição determinados, que ainda não foram legislados sobre o tema, e que você não vai deixar de ter direito por essa razão. Tá? Isso é uma implicação prática muito forte para o direito. Mas nem sempre foi assim. Então, olha só, o direito civil ele era o ramo mais importante do ordenamento jurídico, então até ele continua sendo importante, evidentemente, mas agora ele gravita em torno do Sol, né? Vamos imaginar que os ramos do direito fossem planetas, o nosso Sol é a Constituição, mas o nosso Sol já foi o Código Civil. Esse é o ponto mais relevante.
E no Código Civil nós temos questões que são muito importantes, que vocês estão estudando esse semestre, que é a parte geral. A parte geral, eu costumo dizer para meus alunos que ela é a parte mais importante de todo o ordenamento jurídico. E eu não estou sendo apenas um cara, né, que está fazendo um mistério com isso. Né? Eu posso explicar, posso provar isso para vocês. Né? A verdade é que a parte geral do Código Civil ela vai tratar de pessoas, ela vai definir quem são as pessoas do ordenamento jurídico, ela vai falar sobre os bens que são objeto de proteção jurídica, tá? E ela vai trazer um esqueleto, uma espinha dorsal a respeito de negócios jurídicos, tá? Que serão assim desenvolvidos por outras disciplinas, tá? Então, olha só, quando vocês tiverem aula de direito civil nos próximos semestres, vocês vão ter aula de contratos. Aí você vai estudar contratos, você vai escutar assim, puxa, contrato de compra e venda de imóvel, contrato aí, enfim, né, de várias questões, vários contratos você tem para fazer empreitada, tem contratos em espécie, mandato, procuração, né? É tudo contrato, mas tudo está calçado em umas técnicas específicas no Código Civil, mas vão se valer da parte geral do código, tá? Tudo que você está estudando esse semestre, erro, dolo, né, validade, eficácia do negócio, isso aí tudo vai ser observado. Tem alguns professores de civil que afirmam que na Espanha a parte geral do código ela é tão importante que ela não está no Código Civil. Ela é uma lei avulsa. É tipo a LINDB, sabe? Uma lei avulsa sobre esse tema. Porque todos os outros ramos do direito se valem dessa parte geral. Tá? É só você pensar que assim, ó, o que é homicídio? É matar alguém. Quem é alguém? É pessoa. Né? Então, se você dá um tiro no urso, né? Lamento, o urso não é pessoa, você não cometeu homicídio. Então, você depende do direito civil para saber se aconteceu o crime, né? Então, você acaba dependendo... Eu costumo dar um exemplo bem idiota assim, para meus alunos, um exemplo bem bobinho, né? Imagine que você queira matar o professor Fábio, né? Não queira fazer isso, não é legal, né? Mas você quer matar o professor Fábio e você faz o seguinte, hoje, depois da aula, eu vou dar um tiro no professor Fábio, vou lá na casa dele, atirar pela janela, né? Aí o professor Fábio chega do trabalho muito cansado, senta no sofá e tem um infarto fulminante e morre. Meia hora depois você dá um tiro no professor Fábio. Você matou o morto? Né? Não, né? Então, veja só, vocês já estudaram o artigo 7º do Código Civil que determina quando a vida termina, e isso é determinante para saber se você cometeu o homicídio ou não, né? Claro que vai ter alguma penalidade, porque você, né, enfim, violou, sei lá, né, vilipendiou um cadáver, por exemplo, né? Mas o fato é que depende do civil para saber se houve crime, né? Depende do negócio jurídico para saber o contrato de trabalho, né? Então, assim, a parte geral do Código Civil ela é importante para tudo, né? A gente não conta isso para muita gente para não dar ciúme nos outros professores, né? Mas a verdade é que a parte geral do direito civil ela é importante sim para todo o restante do ordenamento jurídico, né? Então, saber, enfim, né? Vocês estudaram as teorias do nascituro ali, tem que saber o aborto é a proteção do nascituro. Então, quem determina quando começa o nascituro é o direito civil, né? Então, nós temos uma série de implicações aí que vão acabar desembocando na parte geral do Código Civil. Então, essa parte é muito importante. E eu não sei se eu contei para vocês, né? Não devo ter contado, porque eu conheço vocês hoje, né? Mas eu estudei direito civil pelo Código passado, porque eu sou muito velho, eu fiz faculdade no século passado, né? Então, o que acontece? Eu entrei na faculdade em 98 e me formei em 2003, quer dizer, então eu estava quase me formando, tinha estudado todo o direito civil, mudou o direito civil todo, né? Veio um código novo. Maravilha, né? Maravilha para nossa vida. Eu tive que estudar tudo de novo. Mas aí eu pude perceber as diferenças entre aquele código e esse. E uma das novidades foi a implementação desse capítulo de direitos de personalidade, tá? Direitos de personalidade. Porque o Código Civil anterior, que havia sido, o código era de 1916, tá? Ó, vejam, 1916. Se fosse 56 já era um problema, né? Mas era 16, né? Imagine claro que o código foi feito, inclusive, pelo Rui Barbosa. O código era, sob o ponto de vista técnico, um primor. Era muito bem feito. Porém, ele refletia aquela sociedade, né? Uma sociedade que mudou completamente, né? Nos anos que se sucederam e que hoje não tem mais nada a ver não tem mais nada a ver com aquela sociedade, né? Então, naquele código não tinha direitos de personalidade, embora houvessem algumas questões filosóficas, doutrinárias, alguns escritos dizendo que era necessário proteger o ser humano enquanto pessoa, né? E aí o Código Civil de 2002 veio na sua formação e criou essa ideia de que nós temos um direito civil que protege o patrimônio, vai proteger o seu patrimônio, mas vai proteger você também em razão de direitos que não são patrimoniais, vai proteger uma esfera sua
que não é patrimonial, e criou essa ideia de direitos de personalidade, então. Então, por essa razão que eu havia comentado no começo da explicação, que talvez até eu não terei resposta para tudo, porque isso aí é razoavelmente novo, né? A gente tem tratado essa questão de direitos de personalidade muito pós 88, muito pós Código Civil de 2002, né? Então temos aí alguns anos só de construção de conceitos. O que foi escrito no código também não foi uma maravilha, tá? Não foi uma maravilha, porque o código ele foi feito a partir de um projeto que tramitou, que foi engavetado, estava engavetado, inclusive desde a década de 70, e muita coisa acabou sendo de última hora colocado no código. Claro que ele foi relatado pelo Miguel Reale, é um código que teve umas figuras muito importantes, né, na criação desse código. E esse código tem muitos acertos, não estou só dizendo que ele é ruim. Mas sobre algum ponto de vista técnico, assim, isso, principalmente por estarmos já no século XXI, algumas coisas poderiam ser um pouco mais modernizadas, né? Então, nesse sentido, nós ganhamos um capítulo dos direitos da personalidade. Eu queria começar, como eu falei para vocês que a gente ia tratar de casos, eu queria mostrar para vocês um caso que aconteceu na França, que revela essa necessidade de proteção do direito de personalidade. Não sei se vocês já ouviram falar desse caso aqui, mas é o caso do lançamento de Anão. Já ouviram falar dessa história, não? O pessoal acha engraçado. É natural, tá? Natural. O caso de lançamento de Anão foi o seguinte, tá? Um determinado barzinho lá, que além de suas, né, tradicionais, enfim, né, suas tradicionais jogos e atrações, atrativos, né, resolveu fazer esse lançamento de Anão, né? E aí o que acontece? Né? O que acontece? O Anãozinho, essa história é mais ou menos da década de 90, tá? Então essa história é razoavelmente recente, tem até vídeo no YouTube, tá? Os meus alunos ontem, eu contei isso na sala de aula, eles procuraram e acharam o vídeo, acharam barato. Eu falei, não é tão barato assim não, porque tem coisa jurídica envolvida, né? Não é tão divertido assim, mas é preciso analisar com os olhos do direito, tá? O que aconteceu? O Anãozinho, ele voluntariamente, né? Ele não foi pressionado, não foi obrigado a fazer isso. Ele resolveu, né, como ele era um cidadão que estava com dificuldade de arrumar emprego padrão, né, porque o mundo também não é tão adaptado a pessoas que têm essa estatura e tudo mais, né, ele resolveu arrumar um emprego sendo a atração desse barzinho aí, que oferecia essa possibilidade de arremessar, não. E ele estava se divertindo ali, ganhando o dinheiro dele, estava trabalhando, a princípio estava tudo certo, né. Aí a administração pública francesa foi lá e embargou a atividade. Né? Falou o seguinte, não dá para... Não posso fazer isso, cara. Não é justo fazer isso. Né? Fazer essa atividade porque ela viola a dignidade da pessoa humana. Né? Então, não posso deixar que o anão seja arremessado, seja tratado como coisa. Né? Tem uma questão muito presente nos livros de civil, não sei se vocês já devem ter passado por isso ou vão passar por isso, que é assim, né? A gente não pode tratar as pessoas como coisa, e não pode tratar as coisas como pessoa. É por isso que nós temos essas categorias muito, muito bem delimitadas. Quem é sujeito de direito e quem é objeto de direito. Né? Nós temos essas categorias muito bem delimitadas. E aí a administração pública francesa foi lá, embargou a atividade e disse que o anãozinho não podia... Desculpem falar de anãozinho, tá? Mas eu não estou querendo ser politicamente incorreto, é só para comunicar mais fácil, tá? O anão foi lá e chegou até na ONU. Eu coloquei no slide ali, não sei se vocês conseguem ler, a letrinha está pequena aqui, mas depois eu mando o slide para vocês. Ele chegou até na ONU reclamando que, na verdade, o que violava a dignidade dele era deixar ele sem trabalho. E eu vou dizer para você que isso também é um baita do argumento, né? Quer dizer, você tem dois gigantes argumentos ali para dizer que ele não deveria ser arremessado e, por outro lado, diz o seguinte, não, mas peraí, mas também não me sobrou muita coisa para fazer, porque não simplesmente eram outros tempos, né? Hoje os países todos têm um pouco mais de acessibilidade, talvez uma pessoa com essas características conseguisse um emprego normal, né? Sei lá, não se sujeitasse tanto, né? Por outro lado, ele também ficou sem renda, né? Às vezes você, poxa, mas eu preciso trabalhar e fiquei sem renda e tal. E ele chegou na ONU e foi mantida a proibição dele de ser arremessado. Tá? Aí, eu estava contando isso pro pessoal ontem na aula de constitucional, o pessoal tinha dezenas de argumentos para defender a opinião do anão. E eu disse, e é claro que tem. Isso dá um debate de 3 horas. A gente pode separar a turma em 2, né? Cada um defende de um lado e isso não acaba nunca mais, porque, na verdade, são argumentos muito, muito fortes. Muito, muito fortes, tá? Só que revela uma questão.
revela principalmente um modo de pensar do direito. Às vezes, o direito vai ter que proteger a pessoa dela mesma. A nossa vontade, às vezes, nos faz tomar decisões que põem em risco a nossa dignidade, né? Então, isso aí revela esse tipo de pensamento, tá? Algumas pessoas pensam assim, né? Puxa, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não, você não pode. Primeiro que você não pode se você se prestar a fazer mal para outra pessoa, né? Isso já é o primeiro limite. É aquele limite da liberdade que a gente aprendeu até da nossa vozinha, né? Só a sua liberdade vai até onde começa a do outro, né? É basicamente isso, né? Não posso fazer mal por... Isso está declarado na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789, que a liberdade é fazer algo que não prejudique outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o direito também se encarregou no século XX, em razão desses direitos de personalidade, em razão dessas questões, de nos proteger de nós mesmos, né? Vejam que nós não podemos fazer contratos vendendo órgãos, né? Não posso, né? Estou com umas contas, uns boletos atrasados, vou vender um rim. Não pode, não pode, né? Eu lembro que antigamente, quando eu entrava no MSN, estava escrito assim, né? Em cima, vendo ou troco rim seminovo, vendo ou troco o rim seminovo por PlayStation 3, né? Não pode fazer isso, né? Não pode, está doido, não pode fazer isso. Alguém perguntou no chat ali a questão dos circos, né? Então, já vamos falar disso, porque o código utilizou a expressão bons costumes, né? Bons costumes ali. Eu tenho umas historinhas para contar a esse respeito. A princípio, o circo já faz parte da nossa cultura, né? Ele entra como uma coisa possível porque faz parte da nossa cultura, né? Embora, claro, né, as atrações podem ser cada dia que passa mais sem noção, né? Aquele circo tradicional em que, né, o sujeito, sei lá, arremessa outro do canhão, né? Sei lá se isso ainda existe, mas enfim, aquilo ali começa a ficar perigoso na minha visão, né? Se o cara pega fogo, enfim, pode ter alguma questão nesse sentido. Mas, de todo modo, o circo já é algo assimilado pela nossa cultura, tá? O arremesso de anão não era na época, tá? Sinceramente. Poderia ser, não vou nem negar para você, poderia ser algo aceito, né? Poderia ser algo aceito socialmente, mas ainda não era, e por essa razão acabou sendo vedada a ideia do arremesso de anão. E como eu havia comentado com vocês, isso está relacionado com dignidade humana, né? Está relacionado com dignidade humana. E dignidade humana é o fundamento dos direitos de personalidade. Tá? Eu coloquei aqui alguns conceitos iniciais, tá? Tem 2 livros que eu acho que são mais arrojados nesse sentido, né? Tem um que é do Anderson Schreiber, que inclusive o título do livro é Direitos de Personalidade. Tem várias historinhas ali que são barato, sabe? Assim, curiosas mesmo, desperta a gente pro direito, faz o aluno se interessar, tá? Muitas delas eu nem vou negar para vocês, eu tirei desse livro, peguei as notícias, peguei as histórias desse livro, e o outro é do Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt, tá? É um livro de direito civil um pouco menos tradicional, com ideias um pouco mais arrojadas, com explicações um pouco mais profundas a esse respeito, né? Então, o direito de personalidade ele surge com o seguinte contexto, né? Aqui eu tirei do Cristiano Chaves esse conceito, né? Direitos da personalidade são aquelas situações jurídicas reconhecidas à pessoa, tomadas em si mesma e em suas necessárias projeções sociais. Isto é, são direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, em que se convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais do seu titular, individualizando-o de modo a lhe emprestar segura e avançada tutela jurídica. Tá? É um conceito meio aberto. Vou dizer para vocês que é um conceito meio aberto. Né? Realmente fala algumas coisas muito importantes, fala a respeito de dignidade, nos diz a respeito de, enfim, né, de características da pessoa humana, mas não temos um delimitador, né? No mesmo sentido, e nesse sentido, eles se fundamentam na dignidade da pessoa humana. E aí, nós entramos em outro problema também, porque é muito difícil saber o que é a dignidade da pessoa humana. Tá? Eu peguei aqui um conceito do Anderson Schreiber, ele falando assim, né? A dignidade humana é o valor síntese que reúne as esferas essenciais de desenvolvimento e realização da pessoa humana. Seu conteúdo não pode ser descrito de modo rígido, deve ser aprendido por cada sociedade em cada momento histórico a partir do seu próprio substrato cultural. E daqui eu tiro a resposta que o colega perguntou ali do circo, né? O circo faz parte do nosso substrato cultural. Então a gente pode entender que o circo é possível hoje e não o arremesso de anão ou outros exemplos que eu vou mostrar para vocês, tá?
Mas olha só, que coisa curiosa. Dignidade da pessoa humana também não é um tema fácil, tá? Aliás, a dignidade da pessoa humana, ela entra na Constituição de 88 e desde 88 a gente tenta conceituar ela. É muito difícil, como eu havia comentado com vocês, é muito difícil conceituar a dignidade, né? A gente tem uma ideia de que a pessoa tem dignidade. No direito constitucional, a gente consegue ter uma pista de que a pessoa tem dignidade quando ela tem todos os seus direitos fundamentais garantidos. Então, eu tenho uma categoria de direitos fundamentais ali, um rol bastante extenso, tá? Que vai do artigo 5º, pelo menos do 5º ao 17, tá? Entra todos os direitos individuais, sociais, né? Participação política na sociedade e tal. Eu tenho uma pista naquele momento de que a pessoa que tem todos esses direitos aí funcionando, né? Ela tem dignidade. É uma pista. Tá? Aí você fala assim, tipo, Fábio, mas e daí? E que mais que serve a dignidade? Bom, a dignidade também serve para coisas que podem acontecer que o direito não previu ainda. Né? Então eu posso ter situações jurídicas que não foram entendidas pelo Constituinte 88, não foram colocadas no artigo 5º, mas que são novidades jurídicas e que podem estar relacionadas à dignidade humana. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Foi com a criação maravilhosa da internet, né? Essa maravilha que é a internet, nós tivemos aí a questão de que praticamente todas as vidas de todas as pessoas ficam registradas de alguma forma, né? Seja em rede social, seja em notícia de jornal. Então, cresceu muito uma novidade jurídica que é o direito ao esquecimento, direito de ser esquecido, né? Conta-se aí que nos Estados Unidos um rapaz, lá pelos idos da década de 90, teve um edital de penhora de bens por dívida publicado num jornalzinho de circulação local, né? E aí ele publicou lá que o cara estava devendo e não sei o que e tudo mais, e ficou no ar até esse tempo aí. Aí o cara foi procurar emprego esses dias, o cara procurou o nome dele no Google, né? Que é o que todo mundo faz, procura o nome, até conhece na balada, né? Conhece uma gatinha na balada, vou procurar no Google, né? Pra saber onde é que tá amarrando seu bode, né? Como diz. Mas aí o que acontece, né? Procurou no Google, estava lá um edital de 20 anos atrás, quer dizer, prejudicando o cidadão de uma dívida que ele já tinha pago, né? Que tem mais isso ainda, né? A dívida já estava paga, aquela pendência já havia sido resolvida, né? Então ele pediu, com base no direito ao esquecimento, o direito de de retirar do ar, né? De desindexação de conteúdo, porque estava lhe causando prejuízo. E realmente, né? Daqui a 200 anos, pense, né? Daqui a 200 anos vai estar tudo no ar ainda, as páginas que a gente conhece, né? O que a gente escreveu, o que a gente pensava, a foto nossa, né? Vai estar tudo no ar ainda. Quer dizer, é um negócio que é único na história da humanidade. Nunca houve isso. A gente não tem acesso às redes sociais da Idade Média. Não existe isso, né? O que os filósofos faziam nas horas vagas, a gente não sabe. A nossa geração, o pessoal vai ficar sabendo, né? Então é uma doideira muito grande. E o direito não está necessariamente preparado para isso. Mas eu consigo saber, eu costumo dizer o seguinte, né? A dignidade da pessoa humana, a gente não necessariamente sabe o que ela é, mas a gente sabe o que ela não é, né? A gente sabe quando ela é violada, né? Então a gente consegue identificar na dignidade da pessoa humana essa cláusula geral de proteção do ser humano, né? De proteção do ser humano. Claro que isso é uma construção, repito para vocês, que ainda está sendo feita, é muito difícil, e também há uma inflação também por parte do Poder Judiciário e dos próprios advogados também, isso não posso negar, de invocar a dignidade da pessoa humana para tudo, né? O cheque voltou, pá, viola a dignidade humana. Não, peraí, cheque voltou é dívida, né, cara? Não viola a dignidade, coisa nenhuma. Vai lá e paga, né? Faz um acordo. Mas assim, sob o ponto de vista de reparação de danos, nós vamos ver algumas situações que não têm previsão normativa clara, mas que, com base na dignidade da pessoa humana, já fizeram alguma jurisprudência, já fizeram surgir algumas decisões. Tá? Então, nesse momento, a gente tem essa questão da dignidade da pessoa humana como sendo um grande ponto de apoio dos direitos de personalidade. Tá? É um grande fundamento. Tá? Eu poderia dizer que se eu dissesse para vocês que os direitos de personalidade são um edifício, eu diria que a dignidade humana é a sua fundação. Né? Aqueles pilares centrais e aquela fundação do solo que torna ele sólido. É o que garante, é o que dá sentido ao direito de personalidade, é a dignidade da pessoa humana. E, para a gente entrar nos casos daqui a pouco, né, eu queria só dizer para vocês uma coisa, um fenômeno que vocês podem talvez ter essa noção nos próximos semestres aí, nos próximos anos de faculdade. Vocês provavelmente vão estudar o mesmo fenômeno em 3 disciplinas diferentes. Tá? Vocês provavelmente vão estudar os direitos de personalidade no direito civil, tá? No direito
constitucional, na parte de direitos fundamentais, que eu imagino que deva ser na segunda fase também, né? Porque eu leciono à noite o direito constitucional, e na disciplina de direitos humanos também. Quer dizer, então são 3 pontos, 3 ramos do direito, 3 ramos do direito que se fundamentam em dignidade humana. É muito interessante, tá? É muito interessante. E aí você pergunta assim, tá, Fábio, mas assim, ó, tá escrito direito de imagem no Código Civil, tá escrito direito de imagem na Constituição, e eu encontrei um tratado internacional sobre direitos humanos falando de imagem. Qual é a diferença entre eles? Diferença nenhuma. É o mesmo fenômeno jurídico, tá? Só que você vai ter que entender que existe uma proteção no âmbito civil, tá? Que vai dizer respeito apenas à tutela civil e reparatória de danos, né? Existe uma tutela constitucional que vai informar outros ramos do direito, vai fazer com que se criem tipos penais, por exemplo, que é uma coisa que o direito civil não faz. O direito civil não cria tipo nem pena, porque não é da sua competência fazer isso, mas vai informar a legislação que proteja a imagem da pessoa, e no âmbito internacional vai fazer surgir tratados internacionais que se comprometam à proteção da imagem. Mesma coisa a vida, né? Talvez a vida seja o direito mais sensível nesse ponto, né? Porque eu vou ter direito à vida no Código Civil, vou ter, né, a delimitação da vida, como vocês já viram ali nos artigos 2º até o 7º ali, delimitação, capacidade e tudo mais. Eu vou ter os crimes de homicídio lá, né? Os tipos de homicídio qualificado, enfim, doloso, tentado, eu tenho toda essa parte aí, né? No Código Penal, e eu tenho a vida sendo tratada em tratados internacionais sobre direitos humanos. Quer dizer, e é a mesma vida, né? Não muda, é o mesmo fenômeno jurídico. Então não tenham medo de chegar a essa conclusão, tá? Vai ser o mesmo fenômeno sob 3 enfoques. Um dentro de um ramo de direito apenas, outro no direito constitucional dentro de um Estado, porque aí o país inteiro deve respeitar e o legislador de todas as áreas do direito deve respeitar esses direitos fundamentais. E no âmbito internacional, nós temos uma proteção que se propõe, né? Se deseja chegar em todos os seres humanos da face da Terra. Porque a gente consegue perceber que, em alguma medida, pelo menos para um grupo de direitos mínimos, todos os seres humanos são iguais, né? Todo mundo precisa de vida, todo mundo precisa de dignidade, liberdade. Quer dizer, não importa a cultura, né? Claro que questões um pouco mais, vamos imaginar assim, a gente não dá para criar um rol muito grande de direitos humanos, porque aí a gente começa a esbarrar no multiculturalismo, né? Mas vida, por exemplo, é uma coisa que todas as civilizações precisam. Então a gente consegue encontrar um ponto comum ali, né? Liberdade também, liberdade de expressão, né? Enfim, liberdade de crença. Quer dizer, são temas que são afetos a todos, podem ser afetos a todos os povos do mundo. Não é um problema que isso aconteça, tá certo? Então, isso aí é tirado do livro aqui do Schreiber, né? Ele fala assim, trata-se como se vê do mesmíssimo fenômeno encarado por facetas variadas, né? Então, o valor tutelado é idêntico e unitário, a dignidade humana, tá? Dignidade humana. Então, nesse momento, eu queria que vocês entendessem a dignidade humana como o fundamento dos direitos de personalidade e, ainda assim, uma cláusula geral que deixa em aberto para situações que possam acontecer no futuro, né? Situações que possam acontecer no futuro que ainda não foram previstas pelo legislador e que tem a ver com alguma relação com dignidade, elas podem ser fundamentadas na dignidade da pessoa humana. Tá certo? Alguém tem dúvidas quanto a isso? Vamos aos casos, então. Vamos. Caso 2, olha só. Esse caso aqui é curioso, tá? Porque a Folha de São Paulo, ela publicou uma reportagem dizendo assim, ó, bairro de São Paulo atrai vizinhança homossexual. Ela falava de um barzinho que promovia encontros às escuras, os blind dates, né? E fazia encontros de pessoas que não tinham algum receio de admitir publicamente a sua homossexualidade e se reuniam para fazer encontros e tal. Isso é notícia bem antiga, inclusive. Só que ela estampou na capa dessa notícia a foto de um advogado que estava abraçado no seu amigo e que não era homossexual, né? E aí você fala o seguinte, pá, mas aí está dizendo que é errado ser homossexual? Não, não estou dizendo que é errado. Ele foi indenizado porque ele foi retratado publicamente com algo que não lhe pertencia, uma característica que não era sua. Não tem nada a ver com certo e errado, tá? Tem a ver que aquele cidadão ele foi retratado por uma característica que não era dele, tá? Então isso aí acabou sendo motivo para que houvesse indenização e a Folha de São Paulo acabou tendo. E curiosamente eu entrei ontem na internet para ver se eu pegava essa notícia, tá? A notícia está lá ainda, mas não tem mais a foto, tá? No site do STJ, a Folha de São Paulo foi condenada a pagar R$ 250 mil de indenização, né?
em razão dessa questão de personalidade, né? A personalidade é aquilo que me faz indivíduo. Se eu sou retratado de um jeito que eu não sou, e eu também não estou dizendo que é certo ou errado, não é isso. É que estou sendo retratado de uma coisa que eu não sou, né? Aí isso também entendeu o STJ violador da dignidade humana e passível de ser indenizado. Tá certo? Tá aqui tranquilo? Vamos lá, outro caso, né? Esse caso aqui, muito interessante, né? A mulher que foi vítima de acidente, a mulher de uma vítima de acidente, quer dizer, o marido dela sofreu um acidente, né? Foi indenizado pelo acidente e ficou impotente sexual. E ela pediu indenização com base nesse dano que ela sofreu por ele não ter uma vida sexual adequada, né? Ela teve ali uma violação à sua dignidade em razão de ele não conseguir cumprir os seus deveres do casamento, né? Vejam só, isso era em decorrência do acidente, tá? Então, veja só, em decorrência do acidente, o cidadão ficou muito mal e não conseguiu cumprir com o dever que era dele, porque no Código Civil, vocês vão estudar em direito de família, né? Um dos deveres do casamento é o dever de atividades de prática sexual, né? Isso é um dever do casamento. Porém, conseguiu a mulher dizer que ela ficou um tempo sem eu não sei se eu chamo isso de direito, eu estou meio confuso agora, né? Mas assim, né? Ficou sem essa característica de sua vida, né? Em razão de um dano causado por outra pessoa. Então, além do cidadão ter sido indenizado pelo acidente, a esposa dele foi indenizada por não ter conseguido, né? Esse intento, né? Durante esse período, né? E nesse sentido, isso foi reconhecido como dignidade humana, né? Foi fundamentado na dignidade humana. Interessantíssimo, né? Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Decisão aí do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá certo? Aqui eu tenho um caso que eu acho um barato, tá? Eu acho um barato. Porque, olha só, eu preciso criar um conceito com vocês, tá? E eu preciso criar esse conceito com vocês já na segunda fase do curso, porque no meu tempo de aluno isso era uma confusão tão grande, tá? E era uma confusão completamente desnecessária, tá? Olha só. Se alguém violar um direito de personalidade seu, vai dar origem à possibilidade de cobrar indenização por dano moral. Então, quando alguém perguntar para você assim, o que é um dano moral? É uma lesão a um direito de personalidade. Quer dizer, se você pegar ali do 11 ao 21, por exemplo, né, que são os direitos de personalidade mais evidentes que nós temos, e violar esses direitos, né, como aconteceu com esse homem ali, né, teve uma imagem exposta indevidamente, né, ou poderia ser uma imagem sem autorização, né, podia ser uma imagem sem autorização, sei lá, pense uma menina bonita que está no Facebook, aí uma empresa de roupas fala assim, que foto bonita, vou usar no outdoor, né, sem autorização. Violou a imagem dela. Né? Por mais que não tenha causado mal a ela, né, e até certo ponto faz um certo bem, imagina, você está retratado num outdoor como alguém bonito, né, mas ainda que haja esse tipo de coisa, você tem que entender que houve uma violação no sentido de não pedir a autorização, né. Então, olha só, a Maitê Proença, não sei se você sabe quem é a Maitê Proença, né? Eu sei porque eu sou meio velho, mas... Então, sabemos que é a Maitê Proença, né? A Maitê Proença era uma atriz da Globo aí, fez novela, uma mulher muito bonita, inclusive, né? E ela pousou nua para uma revista masculina na década de 90. E aí um jornal, vejam, ela pousou para a revista. Então, ela cedeu a imagem para a revista X. Aí um jornal qualquer, né, o Tribuna, se eu não me engano é o Tribuna da imprensa, né, do Rio de Janeiro, pegou uma foto dessa sem autorização, estampou na capa, inclusive de modo elogioso, falou assim, olha aqui, como está bonita, não sei que mulher bonita e tal, encantando as pessoas, só elogios, né, só que fez isso sem autorização dela. Então, claramente, dano moral. A Maitê Proença entrou com ação contra esse jornal. E o juiz me sai com umas pérolas na sentença, assim, dizendo, não cabe dano moral porque ela é uma mulher bonita. Se fosse uma mulher feia, olha as palavras do juiz, né? Se fosse feia, gorda, cheia de estrias, celulite, de culote, de pelancas, diz o juiz. Disse o juiz, tá? Tá aqui, ó, quer ver? O voto proferido pelo relator Wilson Marques norteou o entendimento que só mulher feia pode se sentir humilhada, constrangida, vexada, né? Ó as ideias, né? Ter seu corpo estampado, desnudo estampado em jornais e revistas. As bonitas não, diz ele. Mulher bonita não sofre dano moral, que é outro conceito subjetivo, né?
Você fala assim, o que é uma mulher bonita? Aí, pô, cada um tem um gosto também, né? É muito difícil. É inseguro isso aí, né? É inseguro pro direito, né? Aí o juiz ainda terminou, né? Consta do acórdão que se Maitê Proença fosse feia, gorda, cheia de estrias, de celulite, culote e pelancas, né? A publicação de sua fotografia desnuda ou quase em jornal de grande circulação certamente lhe acarretaria grande vexame. E aí o conceito para esse juiz, né? A conceituação de dano moral para esse juiz seria o vexame, a humilhação, a dor, né? O sofrimento. Nada a ver, gente. Nada a ver, tá? A geração de vocês tem que entender que existem violações a direitos de personalidade que não causam dor nenhuma, mas que vão dar indenização. Esse exemplo da foto do outdoor é um exemplo, né? Você pode pegar uma foto de uma pessoa bonita, não precisa ser menina, né? Mas uma pessoa bonita, estampar no outdoor e dizer, olha que pessoa linda. Mas sem autorização, cara, tá errado, vai dar dano moral, tá? E esses dias eu peguei um acórdão também, cara, faz muito tempo isso, eu cheguei a colar no meu Facebook, né? De tão legal que eu achei que foi, né? Que foi assim, ó, houve um término de relacionamento e uma das partes ficou muito triste com o término do relacionamento e processou a outra por dano moral, porque aquilo lhe havia causado sofrimento. Provavelmente no mesmo entendimento desse juiz, dizendo que dano moral seria dor, sofrimento, né? Angústia, humilhação. E, na verdade, a decisão do juiz foi, olha, não consigo ver no caso concreto nenhum direito de personalidade violado. Então, não vai ter indenização. Então, às vezes, você sofre, mas não tem direito de personalidade vinculado, então não dá dano moral. E, às vezes, você não sofre e aí tem dano moral. Tá? É aquela história assim, inscreveram meu nome no Serasa agora, tá o cara lá no Serasa escrevendo, Fábio Schlickman. Eu não vou sentir nada, né? Ai, meu Deus, tô sentindo um negócio esquisito aqui, né? Porque acabaram de botar meu nome no Serasa indevidamente. Não, eu não vou sentir nada. Mas eu vou ser indenizado porque o meu nome é um direito de personalidade, né? Então é assim que a gente vai trabalhar. E eu digo isso porque no meu tempo de alunos falava muito isso, né? Nesse período da década de 90, de construção desses conceitos de dano moral e tudo mais, porque o dano moral também é algo meio recente no direito civil, né? O pessoal trabalhava muito com a ideia de sofrimento, dor, né? Claro que se violar alguns direitos de personalidade vai causar dor, né? A integridade física, por exemplo, se estiver violada, vai doer um pouquinho, né? Mas você tem que entender o seguinte, é coincidência. Vão ter ambientes em que vai ter dor e não vai ter dano moral, e vai ter ambientes, vai ter situações em que não vão ter dor e não vai ter dor e vai ter dano moral. Porque o norte, o fundamento, não é a dor. A dor é o efeito de alguns, né? O fundamento vai ser a violação de direitos de personalidade. Então pensa no uso de imagem, né? O uso de nome indevido, né? São coisas que não necessariamente causam dor, mas que vão causar indenização por dano moral, tá? Então, aqui, aí a Maitê, o Tribuna da Imprensa, né, o jornal que publicou a foto da Maitê Proença, ainda assim, né, ainda com todo o conteúdo elogioso que o juiz deu ali a ela, né, mas ainda assim teve que, a decisão foi reformada, né, e teve que pagar a indenização sim, porque o dano moral tem a ver com a exposição da imagem da pessoa sem o seu consentimento, sem a sua anuência. Certo, pessoal? Eu acho esse caso um clássico. Assim. Diga aqui. Professor, não sei se caberia agora essa minha pergunta, mas eu vou pedir, daí se não for agora, você me responde no tempo certo. Nessa linha de raciocínio, o que a gente pode dizer? O direito muda a sociedade ou a sociedade muda o direito? Olha, depende, cara. Eu acho que a sociedade muda o direito, tá? De verdade. Tem uma frase que eu ouvi de um professor de civil muito bom, inclusive há muitos anos, ele diz que é o seguinte, às vezes o direito se propõe a ser o guia, o guru da sociedade. Na verdade, o direito tinha que ser a ciência mais escrava de todas as outras, a vassala de todas as outras, né? Porque se a sociedade muda, né? E eu ignoro o direito, tem um outro ditado que fala assim, né? Toda vez que o direito ignora a sociedade vai lá e ignora o direito. Então, assim, é a história da família, né? Quando no Código Civil passado, o homem era o chefe da família e tal. Aí quando inventaram o divórcio, o maior número de pessoas no Brasil passou a ser família monoparental de mulheres, que cuidavam sozinhas dos filhos. Aí o direito ficou ignorando isso 20 anos, né? Até sair um código novo dando poder familiar para a mulher. Então, eu acho que a sociedade muda o direito sim, e é um direito, inclusive, da sociedade mudar o direito. Porque é o seguinte, imagina uma lei do século passado. Eu sempre dou esse exemplo, né? No Código Civil passado, filho adotivo não recebia herança, cara. Que sentido faz isso hoje? Né?
como isso é pouco ético, né? Para dizer assim, poxa, eu tenho uma pessoa que foi adotada, aí ele seguiu ali, ganhou uma família nova e tal, aí não vai receber herança. Quer dizer, aí parece um negócio muito mesquinho, né? Falar em dinheiro, falar em patrimônio. Mas, cara, às vezes é determinante para a dignidade humana ter patrimônio. E se tem, por que não partilhar com ele, né? Então, assim, eu acho que a sociedade tem o direito de mudar o direito, sim. Embora seja uma frase meio redundante, né? Mas, e assim, a gente muda o direito por várias formas, né? Inclusive por interpretação, né? Hoje tem sido feito aí muita questão interpretativa de textos jurídicos do passado, tem sido feita interpretação. Eu mesmo, quando eu fiz aula de família, né? No Código Civil passado, Direito de Família era o primeiro livro da parte especial, e a gente estudava na 4ª fase do curso, né? Isso, para mim, aconteceu em 99. Esse era o Código Civil 16. A gente dava risada do que estava escrito lá, né? Porque claramente a mulher não era igual ao homem, né? E a Constituição já estava dizendo que homens e mulheres são iguais. Já era uma piada para nós, né? Então, assim, a sociedade já tinha mudado, né? E a lei estava lá engessadinha. O que a gente pensou? Tá tacitamente revogado. A Constituição fala diferente, e o que importa é a Constituição. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Diego. Eu acredito que também tem a parte do direito mudar a sociedade, mas acredito que é só mais na parte de impor, né? Onde como eu posso dizer, a sociedade não está aceitando, aí ele impor e a sociedade vai ter que se adequar, né? Seria Sim. nessa linha também, né? Tem um jogo de forças aí, né? Tem um jogo de forças, é aquela história assim, né? Depois de Conrad Hesse, que ele fala que a Constituição tem força normativa, né? Quer dizer, a gente cria a Constituição e a Constituição vai lá e transforma a nossa vida. Mas é um jogo de forças, né? Um lado a gente cria a Constituição, cria a regra constitucional, por outro, enquanto ela não for alterada, ela impõe, né? Impõe coercitivamente que o Estado aplique ela. Então, também tem um jogo de forças aí bastante interessante. Mas eu acho que no cômputo geral é mais adequado que nós façamos a criação e a interpretação das leis de acordo com a nossa sociedade. Tá? Tem outra historinha que eu acho um barato, né? Eu dou aula de consumidor aqui em Balneário. E estava contando para o pessoal, né? O artigo 49 do CDC, ele fala assim: as compras feitas fora do estabelecimento comercial, você tem um prazo de 7 dias para se arrepender, né? Não sei se vocês estavam lá em 90, eu estava lá, né, quando o código CDC foi feito, né, em 1990. O que era uma compra feita fora do estabelecimento em 90? Né? Era o catálogo, né, que era Avon, essas coisas, né, telefone, né, liga eu ia falar, mas eu fiquei com vergonha, né, porque em 90 não, mas veja, né? Também estava lá. Tava lá também, né, tava lá. Então, assim, Aí era compra por telefone, né? Você discava 011 1406, comprava um monte de tranqueira, né? Que era um telefone que tinha lá do Grupo Imagem, que comprava um monte de tranqueira. E tinha as revistinhas tradicionais de Avon, Natura, essas coisas que ainda existem hoje, né? Hoje, 2020, compra feita fora do estabelecimento. O que vem à cabeça de vocês? Na hora. Internet. Coube como uma luva, né? O que mudou aí? Não foi em si o direito no sentido de mudança de lei, mas foi a mudança de interpretação, né? Mudança de interpretação de um dispositivo que já foi criado para ser aberto, né? Veja que o dispositivo foi criado para ser aberto. Falou, ó, fora do estabelecimento, né? Daqui a 200 anos pode ser interplanetário o negócio, mas é fora do estabelecimento. Quer dizer, você vai dar outra interpretação, né? Mas o dispositivo deixou aberto. E a gente vai moldando o direito à medida que a nossa sociedade evolui, né? A gente não poderia se valer da seguinte hermenêutica, né? Como a lei foi criada em 90 e não tinha internet, então não se aplica a internet. Seria tosco, né? Seria uma interpretação bem tosca, né? Então, nesse sentido, é um pouco mais complexo, Diego, mas é possível, tá? Que você analise o direito transformando a sociedade e a sociedade transformando o direito, tá certo? Dá um bom ponto de TCC, se quiser fazer. Um bom ponto, e é um ponto filosófico gigante também, né? Vai longe essa discussão, vai longe, né? Interessantíssimo. Quem tiver interesse, já me coloca à disposição. Bacana. Parte filosófica aí, a Samanta manja tudo. Adoro. Aí, falou em hermenêutica, então, meu Deus, deixa agendado aí para ninguém tirar minha ideia, tá? Tá bom. Vou anotar já. Vocês podem se valer nesse momento de faculdade, já que há uma energia muito boa de produção, fazer artigo, né? De repente fazer aí umas 20 pagininhas para ver se consegue, para ver se é difícil. E aí você já vai se preparando para o TCC. Isso é maravilhoso, né? Bacana, Diego. Vamos conversando. Muito bacana.
Olha só, próximo caso aqui, ó. Próximo caso, ele diz respeito aos punitive damages, né? Que seriam as indenizações por dano moral que têm um caráter punitivo, tá? Esse aqui é o precedente norte-americano, é um dos precedentes norte-americanos que geraram a ideia de punitive damages, né? Que é de Stella Liebeck, né? Uma senhora de 79 anos, ela foi no McDonald's comprar um café, aí ela estava dentro do carro, no drive-thru, né? Tava dentro do carro, botou o café no meio das pernas, foi abrir a tampa, estava muito duro, ela abriu e se queimou inteira, tá? Aí o que acontece? Né? Lá nos Estados Unidos a questão é julgada de modo diferente, ele fala injúria aqui, né? Mas no direito civil brasileiro não vai a júri essas coisas, só vai a júri, né? Crimes dolosos contra a vida, só vai a júri de direito penal, né? Mas aqui ela falou o seguinte: a dona Estela teve queimaduras de terceiro grau, né? Teve grande sofrimento, violou a sua integridade física, e além de uma indenização reparatória dessa situação, ela ainda ganhou uma indenização de 3 milhões de dólares a título de punição, para o McDonald's aprender. Porque às vezes uma empresa tão gigante assim, 200 mil dólares não é nada, né? Assim, 200 mil tem, né? Eu pago. Eu prefiro pagar do que consertar meus copos de café, né? Então, assim, aí o que acontece? Eles fizeram o seguinte, né? Deram 200 mil dólares para ela de indenização, a título de compensação dos danos, e deram mais 3 milhões de dólares a título de punitive damages, né? Que seria uma punição para a empresa aprender que ela deve criar um modelo de copo que não cause dano ao consumidor, né? E isso é muito comum nos Estados Unidos, tá? É uma ideia que não ganha tantos adeptos no Brasil, tá? Eu peguei duas situações aqui que são no Brasil, né? Esse aqui foi a história de um homem que encontrou uma barata no leite condensado, tá? Daquela hora do almoço fala dessas coisas, né? Mas o cara fez o seguu essa aqui é uma historinha que eu gosto de contar. Bem no leite condensado, que eu como de colher, assim, leite condensado na TPM é dignidade humana, né? É necessário, né? Exatamente, né? Mas aqui, olha só, olha que doideira. Aqui, eu vou contar a história para vocês, mas assim, né, gente, tá perto do almoço, né? Eu vou contar porque precisa, tá? Esse cara aqui, ele comprou aquela lata de leite condensado, aquela que vocês estão pensando mesmo, aquela mais famosa, né? Aquela que toda moça gosta, né? E aí, o que acontece, né? O que acontece? Pegaram, né? Pegaram a pista, pegaram no ar, né? Então, olha só, o que acontece? Ele fez 2 furinhos na lata, que todo gordinho faz isso, eu adoro fazer isso. Faz 2 furinhos na lata e, ó, vai ali mesmo, não precisa nem de qualquer outro, né, artefato para dar suporte, né? Vai. E aí ele começou a mamar na latinha de leite condensado e, de repente, algo trancou na latinha. O cara era um cara meio esperto, né? Ele não quis fazer nada, ele guardou a latinha, aí levou no Procon, levou na delegacia, enfim, né? Levou numa repartição pública, abriu, tava lá o corpo estendido, né? E ele já tinha bebido uma parcela do leite, né? Aí o que acontece? Ele entrou com ação, né? No Brasil, não deu punitive damages, né? Ele ganhou 15 mil de indenização, né? A mim me parece, eu pesquisei essa notícia para botar na aula de consumidor, né? Mas não parece que ele ficou doente em razão disso. Foi só o nojo mesmo, foi só essa questão do nojo, do abalo psicológico, né? Mas poderia, né? Porque é um bicho nojento. A barata é um bicho, né? Para além de ser feio pra caramba, ele é nojento de andar em tudo quanto é tranqueira e depois passar né? Realmente tem isso também, né? Ele ganhou só 15 mil de indenização. Quer dizer, o Brasil não adota essa teoria dos punitive damages, né? 15 mil para aquela fábrica, daquela moça, né? Não paga a limpeza da fábrica, né? Fala assim, cada barata que apareceu eu pago 15 mil, é mais barato do que limpar a fábrica, né? Se tivesse sido condenado a pagar, sei lá, 1 milhãozão aqui, já tinha pensado, vou higienizar isso aí tudo, né? Vamos higienizar isso aí tudo para que não aconteça de novo, né? Então, o punitive damages, ele tem um pouco disso. O direito brasileiro, ele transita muito na ideia de enriquecimento sem causa, tá? De dizer o seguinte, também não posso por qualquer coisinha ganhar 1 milhãozão, porque além de eu quebrar a atividade econômica, eu também estou gerando enriquecimento sem causa. Por outro lado, eu particularmente penso que você poderia destinar uma indenização maior para uma instituição de caridade. Então, fala assim, ele paga 20 mil para ele ali, pelo nojo, pela questão da moral, né, que ele sofreu, a integridade física, a exposição e tudo mais, e paga, sei lá, 200 mil para uma pai da vida. Pô, bacana, né? Não enriqueceria sem causa o consumidor e, ao mesmo tempo, não deixava tão barato para a empresa, né? Ficava um negócio mais justo. E aí a empresa ficava preocupada em fazer uma higienização correta do local. Porque essa ideia de punição, né, no Brasil, a gente tem muito a ideia de que quem pune é o penal. O direito civil ele não pune. O direito civil repara. Esse é o ponto, né? Então, essa é uma ideia muito presente no direito civil. E tem outros casos, né? Tem o caso do Todinho, muito famoso, né? Todinho é uma maravilha, né, cara? Pô, Todinho
né? Todo mundo ama todinho, né? Aí fizeram aquele todinho em caixinha, né? Aí o pessoal foi lá lavar uns tubos com detergente, tal, onde faz o todinho, e esqueceu de passar água. E foi uma leva de todinho com detergente tudo. A criançada tomou e passou mal, né? Então também tinha que ter uma reparação que fosse para além de você pagar as custas de tratamento, para que a empresa aprendesse a fazer a higienização correta ali do caso, da situação, né? O direito do consumidor ele é muito interessante porque assim tem muito caso diferente, tá? O direito do consumidor é muito plural, tá? Tem um caso que eu adoro contar para meus alunos que é o seguinte, né? Veja que nós estamos falando de dano, né? Causou dano, tal e tal coisa causou dano. Aí uma determinada época teve uma empresa que fazia uma pílula anticoncepcional que não tinha princípio ativo. A mulherada engravidou e teve filho. E aí entrou com o pedido de indenização. E aí eu pergunto, filho é dano? Né? Será que filho é dano? Aí deu indenização, deu um julgamento assim, né? Filho não é dano, né? Vamos, no primeiro momento, vamos deixar isso claro, filho é filho, né? Mas assim, ó, a empresa foi responsabilizada por pagar a pensão alimentícia. Falou assim, ó, não, você vendeu um produto que se propõe a evitar a concepção. Você não conseguiu fazer isso porque o produto era inadequado, do ponto de vista de qualidade. Então você vai ter que pagar a pensão até os 18 anos, tá? Então, porque existe no Brasil o pagamento de alimentos por ilícito, né? O sujeito comete um ilícito contra uma pessoa e paga alimentos. Então, houve essa possibilidade, né? Embora rigorosamente falando, o filho não é dano, tá? Não diga se a filha é um dano. Não é um dano, né? Mas também não é uma situação a ser desprezada, né? De chegar e dizer, ó, não dá nada, não dá indenização porque filho não é dano. Não dá para fazer isso. É preciso responsabilizar a empresa de alguma forma, né? Eis que uma aluna de direito, vamos dizer aqui presente, não queira filho agora, né? Porque tem que pagar a faculdade, né? Talvez essa situação. Exato. O filho não é um dano, mas o filho, especialmente para aquelas classes que desejam planejar, né? É muito importante seguir ali que isso funcione. E mais, né? Eu comprei aquele produto confiando que ele funcionava, né? Então tem uma quebra de expectativa aí. Se eu soubesse que ele não funcionava, eu não comprava aquele, né? Eu comprava outro. Então, quer dizer, tem todas essas variáveis, né? O filho não é dano em si, mas ele pode sim apertar a vida financeira das pessoas, não dá para negar, né? É algo que a gente tem que ser bem sincero. Pode não ser a hora, pode você ter outros compromissos, querer investir na carreira, e é um direito da pessoa ter de se planejar, né? O que o fornecedor não pode é colocar no mercado produto ou serviço que não funciona, né? Então não tem desculpa, né? Apesar do filho não ser dano, não tem desculpa, né? Então aqui nós temos essa questão, né? Esse outro aqui, a mulher encontrou um preservativo no molho de tomate, né? Ela foi fazer aquele macarrãozão no almoço, abriu a latinha e tinha um preservativo. Tava fechado, tá? Só porque vocês tenham... Eu acho que foi algum estagiário que foi demitido e falou, vou dar uma última, né, zoada nessa empresa. E aí jogou lá no molho, foi enlatado, né? Foi embalado com algum deles. E aí houve uma indenização aqui também, mas também nada muito, muito grandioso. Se eu não me engano, aqui foi 20 mil, acho. Deixa eu ver onde é que tá o valor. Acho que nem fala o valor aqui, né? Mas também não foi no sentido de punitive damages, né? Não foi no sentido de punitive damages, foi no sentido de indenizar o consumidor pelo dano que ele sofreu sem punir a empresa, tá? Que mais? Pessoa jurídica, tá? Aí vem a questão, né? Pessoa jurídica. Vocês já devem ter passado, ou estão passando aí nesse semestre, pelas pessoas jurídicas de direito privado, né? Pessoa jurídica, rigorosamente por direito, é pessoa, né? Embora ela não exista no plano físico, né? Você nunca vai ver uma pessoa jurídica andando, né? Você não vê pessoa jurídica. E se vê, corre, porque deve ser assombração, né? Então, assim, né? Porque a pessoa jurídica ela só existe para o direito. Ela nasce no papel e ela fecha no papel. Ela nasce e morre em documentos, né? Ela nasce e morre para uma ficção jurídica. Mas ela é uma pessoa, no sentido de que ela adquire direitos, ela exerce direitos e ela vai exercer, então, ter patrimônio, né? Então ela é uma pessoa para fins jurídicos, tá? Ela não é uma pessoa no mundo físico, mas ela é uma pessoa para fins jurídicos, tá? E aqui nós temos um caso muito famoso da Dolly, né? A Dolly criou alguma Dolly, Dolly Guaraná, bem aquele, né? O Dolinho, seu amiguinho, criou umas campanhas ali, criou umas campanhas difamatórias contra a Coca-Cola, né? Dizendo aí que a Coca-Cola tinha cocaína dentro e tal. Tinha alguns outdoors, né? Acho até que professor Fábio, acho que até esse caso eu usei um exemplo no nosso material, né, da Dolly. Perfeito. Então, não, mas pode aprofundar. Não, nada agora demais. eles começaram, aí eu me lembrei, é verdade.
Não, bacana. Então, pô, então vocês já estão espertos com isso, né? Porque muitas vezes a pessoa Mas foi acha um que. dos únicos também. Não deu muito tempo. Não, perfeito, perfeito, não tem problema. Mas assim, é interessante porque assim, não é porque é pessoa jurídica que não vai ter imagem. Tem uma não tem imagem como honra, né? Não vai ter aquela imagem como honra e tal. Mas vai ter a imagem no sentido de que vai ter prejuízo econômico, né? Se você depender do que você fala de tal empresa, ela pode ter uma queda no seu valor na bolsa, ela pode ter uma queda de vendas, ela pode até quebrar e demitir pessoas. Quer dizer, existe uma perda, né, econômica para essa empresa e isso pode sim ser indenizado. A grande questão aqui, que se pensa hoje, e eu acho que o caminho é mais a letra da lei para uma questão de segurança, é se o condomínio poderia sofrer dano moral. Eu penso que não, tá? Porque o condomínio não é pessoa, né? O condomínio não é pessoa. Embora, claro, você possa difamar uma unidade condominial lá, no prédio tal, acontece tal coisa. Enfim, né? E aí você teria um embasamento fático para pedir. Mas rigorosamente, o condomínio não sofreria dano moral. Eu penso que os moradores sofreriam. Aí você pode pedir individualmente cada morador, né? O seu dano moral ali para aquela pessoa que difamou. Um jornal, por exemplo, né? Que fala que em tal prédio tem muito uso de droga, por exemplo, né? E não tem. Então você teria a possibilidade de cada condômino, pessoa, pedir indenização, ao invés do condomínio sofrer o dano moral, tá? Mas esse é um ponto sensível que a doutrina diverge sobre. O condomínio é um negócio muito complicado, né? Ah, Diga. me surgiu uma dúvida ali do respeito da Coca-Cola ali. Vamos dizer assim, o professor falou que vai causar dano para a empresa. Vamos dizer, causou dano para aquela empresa e teve que demitir funcionário. Esse funcionário demitido, ele pode entrar contra aquela outra empresa, propondo que o que ela fez com que ela perdesse o trabalho? Então, aí é que tá, né? Você vai ter que provar esse nexo de causalidade, tá? Você vai ter que provar essa situação que foi em decorrência disso, que perdeu o emprego. Eu acredito que o direito civil deixa em aberto. Se você provar o dano, o nexo e a culpa, né? Enfim, a conduta, o nexo, o dano e a culpa, o dolo, você conseguiria indenização, tá? Mas eu vou te dizer que é uma cadeia meio longa, né? É como você chegar assim, pô, o nexo causal mesmo é uma coisa que vocês vão aprender em responsabilidade civil, que é um negócio meio estranho, porque pensa só, imagina que eu sofri um dano hoje, né? Então alguém bateu no meu carro, né? Então assim, alguém não olhou para frente e bateu no meu carro atrás. Aí eu digo assim, bom, a princípio o nexo de causalidade é que alguém não olhou para o carro e bateu no meu carro. Mas ela só bateu no meu carro porque ela tem um carro. Então ela comprou o carro. Então quem vai para essa ação? O dono do cara que vendeu o carro para ela, né? Essa pessoa só existe porque o pai dela e a mãe dela se casaram e tiveram filho. Então também vamos responsabilizar o pai dela e a mãe dela porque casaram e tiveram filho. Então esse nexo causal ele chega até nos dinossauros, se você deixar, né? Então realmente é preciso moderar um pouco na ideia do nexo de causalidade. Mas eu penso que se você provar o nexo, né? Se for algo muito evidente, eu penso que é possível, tá? Embora seja muito raro, né? Que a historinha fica um pouco mais longa, né? E aí nós temos esse caso da Coca-Cola, então. Acho que respondi a tua pergunta, Diego. Respondeu sim, sim. É claro. Aí nós vamos pro. Aqui já estamos 11 horas da manhã, né? O papo acabou se alongando, mas eu tenho mais uns casos para falar para vocês sobre os direitos de personalidade e suas características, né? O artigo 11 do Código Civil, ele merece e ele desperta na doutrina algumas críticas. Inclusive tem um enunciado, se você pensar bem, em sentido oposto, né? Ele fala o seguinte, ó, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Quer dizer, o artigo 11 ele chega dizendo, ó, não posso dizer que vou sofrer uma limitação, não posso limitar um direito de personalidade voluntariamente, pela minha vontade, salvo nos casos em que a lei permite isso, né? Acontece que nós temos um enunciado de jornada que fala um sentido até inverso, se você pensar bem, né? Ele fala o seguinte, ó, o exercício dos direitos de personalidade pode sim sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral, tá? Então o exemplo que eu tenho para dar para vocês, e aí jogando com a história do anão e jogando com a história do circo, né? Que é a questão de quanto isso é aceito pela sociedade, a questão dos reality shows, né? Os reality shows expõem a nossa privacidade. A nossa não, né? Mas de quem participa do programa, né? Expõe a sua privacidade. E é uma limitação voluntária, porque você se propõe a ir para o reality show, né? Você deseja ir para o reality show, concorrer ao prêmio e tudo mais, e é um negócio aceito socialmente, né? Então, na verdade, é o seguinte, qual é a questão, né? Eu posso abrir mão da minha privacidade por um período,
que é mais ou menos os 3 meses ali que dura um programa, né? Mas depois que passou isso, eu não posso, eu posso exigir a minha privacidade de volta, não tem problema. Então eu não posso ter uma privação de um direito de personalidade ou uma alienação do direito de privacidade de direito de personalidade para sempre, né? Tinha uma historinha, quando eu estava na faculdade, que só pode ser uma história mentirosa, ou é um ato jurídico inválido, né? Que falava que o Ronaldinho, na década de 90, tinha um contrato vitalício com a Nike de cessão de imagem. Toda vez que a Nike precisasse da imagem dele, podia usar. Isso no ordenamento jurídico brasileiro é inválido, né? Porque eu posso ceder a minha imagem por um tempo. Eu posso sim ceder a minha imagem. Que alguém quer uma foto minha, né? Eu vou ceder pelo prazo de 10 anos, né? Pelo prazo de 5 anos, pelo prazo de 10 campanhas publicitárias, né? Na revista. Posso ceder, mas depois ela retorna para mim. Então, quer dizer, eu posso voluntariamente, né, ceder esse direito de personalidade, desde que não seja geral e desde que não seja ilimitado, né? Eu posso decidir ceder esse direito de personalidade desde que não seja dessa forma. E aí voltamos ao anão, né? O Anderson Schreiber faz esse ajuste. Ele fala assim, olha, o anão, talvez ele dê um pouco de azar porque ainda não era socialmente aceito aquela atividade dele, né? Então, mas o reality show de todo modo, assim, o reality show ele pode se passar também, né? O reality show, no modelo em que ele está sendo trabalhado no Brasil hoje, você não tem câmeras nos banheiros, por exemplo, né? Na hora do banho, né? Você tem outras experiências que podem ser analisadas como violação à dignidade humana, como acontece, por exemplo, aquelas prévias de reality show que havia no passado, em que o pessoal ficava numa casa de vidro de um shopping, né? Lembra disso? E aí totalmente exposto 24 horas. Isso aí começa a pegar, tá? Agora, o reality show em si, né? Ele pode guardar ali alguma não necessariamente pode violar a dignidade humana, tá? Ele hoje, dependendo de como você monta ele, você pode ser socialmente aceito sem chegar a violar a dignidade humana, tá certo? Outro exemplo também que é bem aceito na nossa cultura, né, é o MMA, né? O MMA também, eu preciso pensar bem, é uma luta violentíssima. O Anderson Silva quebrou uma perna ao vivo uma vez, né? Lembra disso? Parecia de borracha a perna dele quando ele bateu no cara. É um negócio muito violento, né, cara? Se você pensar bem, mas é aceito, já virou um esporte aí, virou uma coisa possível hoje, né? E aí nós voltamos lá ao caso do anão, que não teve essa sorte toda, né? E aí a sua atividade acabou sendo embargada. Certo? Tranquilo, pessoal? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu sempre me ponho a pensar, eu sei que é contra, e isso também sou contra a famosa rinha de galo. E temos esse MMA também. Mas, vamos dizer, a rinha do galo, certa pessoa comentou comigo assim, que é da própria prática dos galos, se tu botar 2 galos no terreno, eles vão brigar. Porque, daí ele pediu, por que talvez seria contra fazer uma rinha de galo e não seria contra a luta de MMA? Porque é da natureza do próprio galo eles brigar um contra o outro se estiver junto. É um argumento interessante, tá? É um argumento interessante. Eu penso na questão da vontade, tá? Porque, vejam, né? Eu não luto MMA porque eu não quero, né? E porque eu não posso também, né? Senão eu tomar uma surra por dia, né? Mas assim, eu posso decidir lutar ou não, quero dizer, né? O galo não tem consciência, né? E assim, eu posso me livrar desse sofrimento dizendo não vou fazer, não vou praticar o esporte, né? Se eu topar praticar, eu entendo o sofrimento, aceito o sofrimento, né? Quer dizer, eu tenho uma relação muito mais racional com esse sofrimento do que, evidentemente, que eu não vou pular de cima de um prédio sem paraquedas, porque eu sei que eu vou sofrer mais, né? Então, quer dizer, eu consigo mensurar as coisas, né? O galo não necessariamente tem essa consciência. E eu acho que está muito ligado à questão de crueldade, né? De você, claro, como você falou, da natureza, né? Lá no meio do mato fechado, no meio do mato onde a gente não sabe, se 2 galos se encontrar, eles, né? Até um correr, eles brigam, né? Mas eu penso que a gente podendo evitar, já que eles não têm a consciência do que estão fazendo, né? A gente poderia evitar. Agora, já nos esportes aí perigosos, né? Esportes muito perigosos, ou esportes de contato realmente, né? O jiu-jitsu, enfim, MMA e tal. A pessoa sabe que ela vai ter fraturas, ela sabe que ela vai ter, mas ela pode optar e dizer, não, vou largar essa carreira, tá acabando comigo aí, né? Antigamente tinha o boxe, né? Antigamente lutas de boxe passavam na TV, né?
Tinha também umas farofadas que se chamava Telecat, né? Lembra disso aí? Telecat era umas lutas ensaiadas, aí ninguém se machucava, né? Mas, enfim, era só atração, né? Esses esportes... agora tu me fez lembrar, prof, dos esportes radicais, né? Motocross também, a pessoa sabe que tem um risco muito grande ali de sofrer uma fratura, enfim. Mas é bem essa diferença, né? O ser humano ele tem essa consciência e o animal não, até porque agora que vem se falando em dignidade, nessa questão, porque o animal sempre foi considerado, e é ainda, né, juridicamente, pelo Código Civil como coisa. Então, no sentido de evitar, de preservar, de repente, a vida, né, desse animal, dessa coisa, né, do galo. Exatamente. A gente tem que pensar por ele, né? Isso, a gente pensa por ele. Que nem criança, né? Criança pequena sai correndo, pula de cima de prédios, né? Se joga na piscina, né? A preocupação ela não faz ideia do que estão fazendo. Agora, eu adulto, né? Eu adulto do alto dos meus 25 anos, que já passou muito tempo, né? Eu posso decidir, enfim, pular de paraquedas e não funcionar, né? E aí enfim, né? Eu decido, eu tenho noção da situação e eu tenho consciência da situação. Diego, talvez seja essa a distinção, uma das explicações interessantes, né? Você pode poupar o sofrimento do bicho, já que ele não tem essa consciência. Agora, o meu próprio sofrimento, eu decido como vou fazer, né? Eu tomo a decisão na minha vida. Eu tenho bastante perguntas. Pessoal, se ninguém vai perguntar, eu vou perguntar. Mas essa outra questão é para todos em comum, que provavelmente todos gostam de fazer. Mas todo mundo... A lei é contra o caça-níquel. E o que vocês me dizem dessas maquininhas de ursinho? Tanto é que onde eu trabalho tem maquininha de ursinho. Eu fico totalmente decepcionado quando uma criança, o pai dá dinheiro, ela vai lá, coloca dinheiro, o bichinho ergue até lá em cima e quando vai sair ele cai. Isso não é também um caça-níquel? A criança tá feliz que quer pegar um bichinho e sai de lá chorando, como saiu essa semana uma criança chorando. Qual é o pensamento de todos sobre isso? Eu comparado com os caça-níqueis, comparado com os jogos aí que são proibidos, é uma linha muito divisória, muito pouco clara, né? O que separa o caça-níquel proibido, a contravenção penal, do bichinho, que parece ser algo inocente, mas é algo também que está relacionado com a alha, né? Está relacionado com a sorte, né? Ou você consegue ou você não consegue, né? E aí... E na maioria dizem, né, não sei, mas dizem que essas máquinas, elas são programadas para não, bem como tu falou a hora que tá, para não, justamente, não conseguir tirar o bichinho, né? Então, de 1 em 1 milhão é que uma criança vai conseguir. Então, é bem a sorte, né? E aí a gente não sabe como a máquina, ela é programável, né? Qualquer máquina. Então, é bem... A mãe até no carro, levando a criança chorando. Já aconteceu, mas ele não queria bichinho. E eu tentei ir lá, tentei colocar também, e mesmo assim não pegou o bichinho, entendeu? Para não fazer aquela criança ficar chorando. Então é uma coisa meio complicada essa... Porque bem essa questão, como nós estávamos falando, né? A criança, ela não tem essa noção de que aquilo ali é uma máquina, que pode sair, que não pode sair, ela acha que vai ter que sair, que aquele bichinho vai vir para ela, né? Aquele bichinho vai vir para ela. Então, ela não tem essa consciência, sem dúvida nenhuma, diferente da nossa expectativa enquanto já jovem, adulto, que entende que o caça-níquel é um jogo de sorte. Então, o sofrimento para a criança realmente é até maior, né? Do que um caça-níquel para o adulto, né? Eu faço essas perguntas para saber como é a fase do direito, entendeu? É algo que deveria realmente ser reavaliado. Tem que dar uma olhadinha na lei que proíbe isso, que, se eu não me engano, é a lei de contravenção penal, para saber o que está incluído como jogos que são vedados no Brasil, tá? E realmente, direcionado à criança é uma coisa complicada, né? Porque a criança, ela não tem noção de que ela vai tomar uns não na vida, né? E aí ela ainda não tem essa dimensão, ela sofre um pouco mais do que os adultos. Os adultos já ficam mais tranquilos, né? O adulto fala assim, pô, vou lá tentar o ursinho, se eu não ganhar, tá, só pela zoeira, vou lá só pela diversão, né? Mas, de todo modo, a criança, quando é direcionado à criança, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Aí tem o ECA, né, tem o próprio CDC, que fazem algumas orientações no sentido de proteção de vulnerável, né? E a criança seria um exemplo, né? Mas, realmente, o que diferencia
O que diferencia aí o caça-níquel da máquina de ursinho é uma linha muito tênue, né? Uma linha muito tênue e poderia ser interpretado no sentido de ser algo muito próximo, né? Poderia ser colocado no mesmo balaio facilmente, porque depende da sorte e, né, pode reduzir a pessoa à pobreza, né? Pode reduzir a miséria se ela fizer, se ela for muito teimosa, né? Agora eu só saio daqui quando eu conseguir. Aí já penhora a casa e deixa as calças ali, né? Enfim, não, mentira, tô brincando, não é assim, né? Como Mas, o doutor falou, né? Tem que salvar as pessoas delas mesmas, né? Às vezes. exatamente, exatamente. Muitas vezes o direito tem que nos salvar de nós mesmos, né? Pessoal, vou seguir aqui. Mais alguma questão, mais alguma participação? Se alguém quiser falar, fiquem bem à vontade, tá? Fiquem bem à vontade. Olha só, tradicionalmente, né, antigamente se dizia que o direito, a personalidade da pessoa acabava com a morte e depois da morte a gente não tinha mais direitos, tá? Com os direitos da personalidade a gente acaba tendo um efeito um pouco mais, alguns direitos de personalidade vão produzir efeitos após a morte, tá? Não todos, né? A liberdade de locomoção, por exemplo, não é desejável que ela produza efeitos depois da morte, né? Por sinal, vira Walking Dead, né? Mas enfim, piada ruim, né? Mas enfim, o lance é que você tem ali algumas questões de personalidade sendo projetadas para além da morte. Eu trouxe um julgado aqui que é a questão de dano moral porque uma pessoa celebrou um contrato que alguém falsificou o nome da pessoa, né? E celebrou contrato de crédito após a morte do usuário, né? Então usou daquele nome. Então isso aí daria indenização? Sim, deu indenização, tá? Deu indenização em razão disso. Não é porque a pessoa está morta que esse direito de personalidade, o seu nome, não se projeta não tem uma proteção pós-mortem, né? E um outro caso importante aqui, que tem a ver com honra e imagem também, né? É o caso do livro Lampião Mata Sete, de Pedro Moraes, tá? Aqui também tem uma questão de que os herdeiros do Lampião, né? Eles tentaram impedir a publicação desse livro, porque esse livro falava algumas coisas a respeito da privacidade, né? Da vida privada do Lampião, inclusive falando que ele foi traído pela Maria Bonita, enfim, né? Contando que ele tinha enfim, algumas coisas de sua privacidade, né? E aí os herdeiros tentaram fazer a defesa dessa imagem pós-mortem, tá? E o STJ entendeu possível, tá? Particularmente, eu não me recordo agora se chegou a ser proibido o livro ou não, tá? Mas o STJ entendeu que é possível, sim, você fazer essa defesa. Foi o que aconteceu na biografia do Garrincha também, né? Não sei se vocês conhecem a história da biografia do Garrincha, se alguém já comentou isso com vocês. O Garrincha teve uma biografia publicada que expunha muito a sua privacidade, tá? E o Garrincha morreu há muito tempo já, né? A biografia foi depois da morte. Tem dois casos de biografia que são muito interessantes de estudar, tá? Um é do Roberto Carlos, outro é do Garrincha. Com a diferença de que o Roberto Carlos ainda está vivo e o Garrincha estava morto. E, na verdade, o direito não fez distinção na hora de fazer essa proteção, tá? O que nós temos sobre biografia hoje? Não precisa de autorização do biografado para você publicar uma biografia. Mas se você falou mais do que deve, ou se você atingiu a privacidade, a honra do biografado, você vai responder por isso, tá? Então, no caso do Roberto Carlos, tinha uma informação de que ele havia sido atropelado por um trem quando tem a idade, né, 12 anos, se não me engano, e ele perdeu uma parte de uma perna, e ele usava uma perna mecânica, e ele sempre escondeu isso do público. Ele queria esconder, é o direito dele, né? Não faz diferença para o trabalho dele, e o jornalista foi lá e expôs isso, né? Então expôs a privacidade dele. A biografia já nos anos 90, isso aí é de 93, se eu não me engano, foi retirada de circulação, aí virou um negócio raríssimo, né? Aí ela se valorizou ainda mais, essa biografia, né? Mas, assim, o fato é que atingiu ele na sua privacidade. E a do Garrincha também atingiu ele numa parte da privacidade que eu fico com vergonha de contar para vocês, né? Mas procure na internet que vocês vão saber do que se trata, tá? Expôs ali, ele já estava morto, né? Mas expõe a detalhes da sua anatomia. E aí os herdeiros acharam ruim, né? Que essa privacidade fosse tão exposta, e também houve proteção nos dois casos, vejam, né? Num caso, o biografado está vivo, no outro caso, nesse caso do Garrincha, o biografado está morto. Então, nada impede a proteção da sua personalidade nesse sentido. Tá certo? Já são 11h20, professor. Eu vou só dar uma pincelada aqui em alguns casos importantes, tá? Porque assim, ó, o artigo 13 vai falar direito ao próprio corpo, né? Então ele fala assim, salvo por exigência médica, é proibido a disposição, é defeso, né? É proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Quer dizer, qual é a crítica desse artigo? O que é bom costume?
né? Então, assim, a minha geração tinha pavor de tatuagem, né? Quando a gente era criança, pai e mãe diziam, se tu fizer tatuagem, né? Ai, meu Deus, né? Você vai ser um cara muito triste. Hoje a galera já nasce tatuado, né? Já, né? De boa, né? Quer dizer, mudou o costume, né? Ao mesmo tempo que nós temos N intervenções corporais que a gente nem percebe, né? Silicone, a lipoaspiração, abdominoplastia, né? Agora tem harmonização facial, né? Tô precisando fazer uma dessas. Mas, enfim, tem tudo, né? Tem tudo quanto é coisas que se faz no corpo que não necessariamente são inadmissíveis do ponto de vista estético, são interessantes, né? Clarear um dente, será que violava esse artigo? Né? E aí, né? Porque, na verdade, o que mudou a tecnologia, mudou os costumes, e a gente não consegue saber o que é bom costume, né? Eu separei a imagem do Homem Lagarto aqui, né? Coloquei no slide, que é um artista né? Acho que ele é brasileiro, se não me engano. Não, é norte-americano, né? O nome dele é... esqueci o nome dele agora. Edgar, eu acho. Edgar alguma coisa. E a ideia dele era transformar tanto o corpo dele que ele se parecesse com um lagarto, né? Faz parte de uma performance, de um personagem, tudo mais, né? Enfim, aqui também entra a questão de piercing, né? Teve um espetáculo que aconteceu em São Paulo, na Fundição Progresso, conta o Anderson Schreiber, que alguém ficou suspenso por cabos por piercing, né? Ele colocou vários piercing no corpo e ficou suspenso a 4 metros do chão durante 10 minutos. E a galera vomitou. O público não entendeu muito bem aquilo, né? Ficou um negócio meio contra os costumes ali, porque o cara tava de boa, ele falou, não, eu aguento, né? E ficou lá paradinho, suspenso pelos próprios piercings, né? Quer dizer, o quanto de violento isso passa, né? Quer dizer, o cara que está passando por isso não está sofrendo tanto, mas o cara que está vendo, às vezes está recebendo essa imagem, né? E aí isso aí tem a ver com essa ideia de bons costumes, né? Além disso, a gente tem a vedação quando importar a diminuição permanente da integridade física, né? Aqui nós temos alguns casos, eu coloquei algumas notícias, né? Essa casa noturna aqui em Barcelona, o Baja Beach Club, ele implantava um microchip na pessoa para poder controlar a consumação. Então você chegava na porta, eles pegavam uma seringa, era um microchip do tamanho de um grãozinho de arroz, aí eles implantavam na pessoa, e aí todo o seu controle da casa, de entrada na ala VIP, de saída da ala VIP, quanto consumir, era tudo por ali, pelo microchip, né? Aí a pergunta é, isso viola a dignidade? Será que eu posso dar ao outro particular o direito de implantar algo no meu corpo? É complicado, né? É complicado porque a gente vai ter que levar em conta também a finalidade disso, né? Então, por exemplo, se eu quiser... Mas eu também tenho marca-passos, né? Que salvam a vida das pessoas, que são coisas externas implantadas no corpo, né? Um marca-passo para controlar o batimento cardíaco. Eu vi que há alguns anos eles inventaram um marca-passo de insulina para quem é diabético. Eu achei genial, muito bom isso, né? Ele mede a pessoa quanto ela precisa de insulina, injeta só o que precisa. É maravilhoso essa tecnologia, mas é uma pegada muito parecida, né? Se você pensar no empregador controlando o empregado, pode parecer um pouco desnecessário, né? Um chip que controle o horário de acesso do empregado no local de trabalho. Pode complicar um pouco. Então a gente vai ter que entender essa história de implante de microchip, né? Embora ela aparentemente já de cara nos pareça violação à dignidade humana, podem haver mecanismos, né, e equipamentos que podem melhorar substancialmente a nossa vida. Então eu não tenho uma resposta pronta se eu proíbo ou se eu permito. Não dá para saber. Eu vou ter que saber a finalidade, né? Eu vou ter que saber se essa finalidade viola ou não a dignidade humana, né? Então isso aí é bem interessante. Esse caso da casa noturna eu não implantaria. Eu nem iria lá, né? Muito longe, inclusive, né? Mas assim, a questão, eu acho que já é um exagero. Mas pode ser que tenha daqui a 10 anos, 50 anos, o pessoal ache normal, né? Porque depois sai no... Né, você implanta na pele, ele expele sozinho. Quer dizer, pode ter um conteúdo que não viole tanto a integridade física. Pode ser aceito pelos costumes da sociedade. Tá? Mas no caso que a gente estava falando também, né, professor? Tem tantos locais para ir, você vai nessa casa. Se você quer, você já sabe que é implantado. Como a gente é um ser pensante, ninguém é forçado a frequentar tal local. Exato, né? Então tem mais isso aí, tem a questão da vontade, tem a questão da lei proteger eu da minha vontade também, importante isso aí, né? Mas é um caso interessantíssimo, né? Aqui o caso Voronoff era um cientista francês que na década de 20 a 30 do século passado, ele inventou uma terapia que dizia que ele implantava testículos de macaco nos homens, tá?
para revigorar, para ter assim, a sua juventude de volta e tal. E isso virou um experimento muito empírico também, não tinha comprovação científica nenhuma, né? E uma parcela de investigação posterior, uma investigação posterior descobriu que uma parcela desses testículos nem eram de símios, nem eram de macacos, eram de jovens que precisavam de dinheiro, tá? Então o cara vendia um testículo para ter dinheiro e na verdade também o tratamento não chegou a lugar nenhum, tá? Porque os implantados tinham uma melhora no primeiro momento, mas isso não permanecia. O livro do Anderson Schreiber conta que até desconfia-se que a transmissão do vírus do HIV para o homem tenha se dado nessa situação aqui, né? Claro que existem biógrafos do Voronoff que dizem que ele era um excelente cientista, né? Um excelente exímio médico, mas o fato é que foi uma tentativa que para aquele momento parecia fazer algum sentido. Hoje a gente pensa que não é adequado, né? Não seria aceitável, né? Me parece que hoje violaria a dignidade da pessoa humana, né? E aqui duas notícias sobre partes destacadas do corpo para a gente chegar no final, que eu acho que são as mais legais. Porque ninguém dá muita atenção para aquilo que a gente joga fora do nosso corpo, né? E depois que inventaram o exame de DNA, hoje isso passa a ter uma relevância muito grande. Eu não sei se vocês lembram de um caso de uma senhora chamada Vilma, que ela roubava alguns bebês na maternidade, e o caso mais famoso dela foi o Pedrinho, né? Lembra do menino Pedrinho? Foi roubado na maternidade. Década de 90 isso, tá, gente? Década de 90. E na verdade, ela tinha problema com 2 filhos, que foram furtados, vamos imaginar, se é possível chamar de furto isso, mas enfim, foram subtraídos, né, da maternidade nos anos 90, nos anos 80. E um dia, uma menina que ela chamava Roberta, né, a Vilma chamava ela de Roberta, né, chamava de Roberta. Ela foi na delegacia dar um depoimento e o pessoal que tomou o depoimento dela conversou com ela longamente, a polícia, né? Conversou com ela longamente, e nesse momento ela fumou um cigarro. E aí, o pessoal, assim que ela deixou o estabelecimento, pegou aquele cigarro, isolou ele, levou para a amostra de DNA, tirou o DNA dessa saliva residual que tinha nesse cigarro, e fez o exame e descobriu que ela não era a Rafaela, ela era a Aparecida, uma menina que havia sido furtada, havia sido subtraída da maternidade em 79. Ela era o segundo problema dessa Vilma, né? Essa Vilma tinha o Pedrinho e tinha essa Roberta é o nome dela, né? Então, veja só, né? Aí a pergunta é, seria lícito fazer esse exame de DNA nessa parte destacada do cigarro, que não pertencia mais ao corpo da menina, mas que podia revelar a sua privacidade, né? Naquele momento pareceu genial. Inclusive o pessoal do próprio Ministério Público falou, essa jogada aí da polícia foi genial. Tá? Não sei se foi genial, tá, gente? De verdade, porque o nosso DNA também é uma informação de privacidade, né? Não sei se é interessante ter um banco disso. Ao mesmo tempo, consigo entender que um banco disso é interessante também, tá? Tem um seriadinho no Netflix aí que estreou esse ano, que se chama Direto ao Ponto. O último episódio é sobre DNA, tá? Ele fala que alguns crimes já foram solucionados por banco de DNA nos Estados Unidos, inclusive inocentando uma galera. Interessante também para a justiça, né? O DNA nosso, ele é uma construção tão complexa que ele tem uma chance de se repetir a cada 30 milhões. Então, como ainda não tem 30 milhões de pessoas no planeta, então a gente pode afirmar com segurança que cada pessoa tem um DNA, né? Embora, evidentemente, a cada tanto de anos eles podem se repetir, né? Evidentemente. Mas ele é uma informação muito precisa da nossa individualidade, né? E aí a Vilma acabou sendo condenada, né? O caso dela acabou desenrolando muito em razão, nesse particular, desse exame de DNA feito numa bituca de cigarro, né? Então, veja só, aí vem a questão, né? Eu deveria preservar, hoje um fio de cabelo, né? Uma bituca de cigarro, um copo sujo, né? Um copo descartável utilizado, quer dizer, isso aí tudo contém partes do nosso corpo que não estão previstas no artigo 13 ali, né? Mas que seriam parte de uma certa privacidade nossa, né? E o caso, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, gente? Eu juro que eu tô caminhando pro final, tá? Eu tenho mais um caso só que eu acho que é a cereja do bolo, né? Que é o caso que eu mais gosto, inclusive eu conto lá no Constitucional, né? Que é o caso da Glória Trevi. Vocês lembram da Glória Trevi, não? Isso faz uns 10 anos, tá? Esse caso dela estourou há uns 10 anos. Mas a Glória Trevi, ela é uma artista mexicana, mas é o que seria o equivalente à Xuxa lá no México, né? Tem que a geração de vocês não sabe quem é a Xuxa. Seria o equivalente à Angélica, sei lá, né? É uma artista infantil que tinha
né, tinha lá seus programas de TV, era uma artista multimídia, música, programa de TV e tudo mais, e ela foi acusada de aliciar menores para a prostituição. E ela fugiu do México e veio para o Brasil. Aí, olha só, é uma novela mexicana, literalmente, a história dela, tá? Porque, assim, ela foi encontrada no Brasil, ela foi presa pela Polícia Federal aqui por pedido dos investigadores, né, norte-americanos e tal. E aí ela foi presa e ela ficou na carceragem da Polícia Federal, isolada, sem acesso à visita íntima. E ela engravidou na prisão. E aí ela quis acusar o Brasil de ter estuprado, né? O Brasil não ter cuidado muito bem dela e que ela teria sofrido violência sexual, estupro na prisão. Olha que grave isso no cenário internacional. E aí ela se recusava insistentemente a deixar fazer DNA nela e na criança depois de nascida. Onde é que nós fizemos o DNA? Na placenta. Assim que ela teve o neném, a placenta foi guardada, uma amostra, e foi feito DNA na placenta. E o filho não era de nenhum policial. Olha como é que vai longe essa história. De quem era o filho, né? De quem era o filho? Era do namorado dela. Mas como? Se ela não recebia visita íntima, né? Uma doideira essa história aí. Dizem, conta-se. Eu procurei essa história na internet para ter certeza da história, mas não tive certeza. Mas conta-se que o namorado dela havia entregue material genético para ela dentro de uma caneta Bic e ela havia feito a inseminação. Também porque ela consultou um mau advogado, tá? Porque o mau advogado falou para ela que se ela tivesse filho no Brasil, se ela tivesse grávida, ela não podia ser extraditada, porque a criança não deveria ser extraditada. Isso é uma grande bobagem, porque tem uma súmula do STF dizendo que pode extraditar sim. A grávida pode ser extraditada tranquilamente, né? Enfim, 10 anos depois, se você entrar na internet, ela está inocente de tudo. Olha o tamanho da tranqueira que deu, né? Pra nada. Ela foi inocentada de tudo, né? Voltou pro México, leva a sua vida normal lá, tem um filho, agora Pia deve estar com uns 10 anos a essa altura, né? Mas vejam só, também outro caso em que nós temos uma lei no Brasil que impede de fazer DNA em nascituro, tá? Isso é interessante porque expõe a saúde do nascituro, entendo, tá? Entendo. Espera nascer para fazer o DNA. Mas nascido, quem decide é o seu representante, né? No direito civil é assim, o representante decide pelo representado. A representante, no caso, não queria fazer o DNA, então ela não podia fazer nela, por conta de sua integridade física, e não podia fazer no filho porque ela representava. Esse filho substituía a manifestação de vontade do filho pela dela. Ou a solução. E vejam que aqui nós temos outros valores envolvidos, né? Porque o Brasil estava sendo difamado internacionalmente como um país em que sua polícia federal estuprava prisioneiros. Temos outro valor envolvido aqui também, né? A questão da nossa imagem perante o âmbito internacional. Resolvemos isso sem chegar no 13. Resolvemos isso com resíduos que são separados do corpo, né? A placenta, ela não é da mulher, ela não é um órgão da mulher, no sentido de parte permanente do corpo, e ela é descartada pós-parto, mas contém muito material genético. Então foi possível sim fazer ali a auferir se ela tinha, enfim, né? O que tinha acontecido, e o DNA revelou que o filho era do namorado dela, que não havia há bastante tempo, né? Aí como foi feito a inseminação aí, eu não tenho certeza. Conta-se que foi por meio de uma caneta Bic, né? Pessoal, com isso aí, outra situação só que eu queria só bem rapidamente é barriga de aluguel, tá? Queria só deixar registrado para vocês que barriga de aluguel é tudo menos de aluguel, tá? Porque, assim, não pode pagar por isso, tá? Então, teve até uma novelinha na década de 90, né, chamada Barriga de Aluguel e tal. E o livro do Cristiano Chaves traz um caso muito interessante nos Estados Unidos, que é um casal... Porque tem três motivos para você fazer barriga de aluguel, tá? Seria parentes até o 2º grau, tá? Demais casos devem ser remetidos ao CRM para decidir. A cessão do útero terá caráter gratuito imperativamente, não tem como indenizar por isso. Pode pagar as despesas do parto, tá? Mas pagar assim, ó, seja barriga de aluguel para mim, porque eu te pago 20 mil. Não pode, tá? E que tenha finalidade médica na sua aplicação. Ou seja, só quando a mulher que quer fazer isso, ela precisa da barriga de aluguel. Não é porque assim, ela não tá afim de ficar grávida. Eu quero ter um filho agora, mas eu não tô afim de ficar grávida. Então eu vou pagar alguém para... Não pode, tá? Não pode. Teve um caso nos Estados Unidos que a mulher pagou para outra ser barriga de aluguel, e quando a criança nasceu, a mãe que estava gestando, que não era mãe, né? Porque era... Me parece que naquele caso era, tá?
Porque existe hoje aquela técnica de você pegar o óvulo da mulher, o espermatozoide, e aí colocar no útero de uma terceira pessoa, né? Seria basicamente. Nesse caso dos Estados Unidos, como ele é meio antigo, eu acho que foi só o espermatozoide do cara no óvulo da pessoa que faria o serviço, né? Então, quer dizer, o filho era parte dela também, do seu ponto de vista do DNA, né? E aí a Suprema Corte americana entendeu que ela era mãe, né? Que a pessoa que pagou não era mãe. A mãe era aquela que recebia o dinheiro e o pai era aquele que cedeu o seu espermatozoide, né? E porque pode acontecer, como aconteceu, o apego durante a gestação da mulher, aquela criança. Essa história de ter filho para dar é uma coisa também razoavelmente violenta, né? Imagino que deva ser um drama para a mulher, né? Deve ser respeitado, isso também não é uma decisão fácil, tá? E realmente a Suprema Corte americana entendeu que o fato de ter pago ali, claro que eventualmente se eu fosse juiz eu ia dizer, agora devolve o dinheiro também, né? Porque para não ter enriquecimento ilícito, né? Enriquecimento sem causa. Mas você teria ali a invalidade desse negócio, porque simplesmente não se pode fazer esse negócio, né? O objeto do negócio é ilícito e você tem nulidade desse negócio. Pessoal, falei pra caramba aí, né? Já perturbei vocês aí, já são quase 20 para meio-dia. Então eu queria só agradecer vocês aí pela atenção, queria agradecer vocês, queria agradecer a professora Samantha novamente pela oportunidade, deixar aberto para debates, dúvidas. Eu acho esse tema apaixonante de verdade, tá? Tem muita coisa para estudar, que a lei não resolve, que a gente tem que ir na jurisprudência, que ainda não foi decidido por Tribunal Superior, tá? E eu quero só deixar meu muito obrigado a vocês, então, e devolvo a palavra para a professora Samantha e para quem mais quiser se pronunciar aí, fique à vontade. Obrigada, professor Fábio. Eu que agradeço aí a explanação. Eu sabia que a fala ia ser longa, porque tem bastante domínio do conteúdo e tem muito caso para ser explorado, né? E é um tema relativamente novo no Código Civil. Muito obrigada pela explanação, agradeço imensamente ter nos prestigiado aí nessa manhã com esse conhecimento e esses casos tão instigantes aí. Eu vou abrir a palavra mais no sentido de educação, porque eu não sei se eles vão querer falar por conta do horário, né? Mas nós estamos aqui à disposição, independente disso, podemos ficar até meio-dia, né, Fábio? Tranquilo. Hoje dá para estender, mas se vocês fiquem bem à vontade. De repente também fica o convite, né, professor Fábio, se quiser nos visitar em uma outra aula, né, a gente pode estar combinando aí para, de repente, nós fazermos um debate acerca desse assunto e, de repente, levantar outros pontos, também já fica o convite, tá? E vamos pensar nisso sim, vamos pensar nisso aí. Tá, obrigada. Professor, Davi? só precisava agora, talvez, a próxima aula aí, o retorno do professor, ou então nós transformar a aula num brainstorm, aí uma coisa assim, né, um debate. Foi bem esclarecedor, né? Eu não fiz nenhuma pergunta que eu queria aproveitar mais, né? Mas foi muito bom, né? Parabéns e obrigado. Aí, obrigado a professora também, né? Por trazer o professor Fábio aí, né? Somou bastante aí dentro desse conteúdo. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Como eu falei para vocês, cada caso desse dá um debate, né? Porque sim. Realmente são valores que ainda não estão muito acertados nos nossos costumes, são valores que ainda não estão na lei muito bem claros, né? São coisas novas, oriundas da tecnologia, e cara, a gente tem que pensar no ser humano, né? Às vezes dá para fazer tal coisa, dá para clonar uma pessoa, né? Mas será que a gente deve clonar uma pessoa, né? Então, assim, é muito complicado, né? E eu acho que é muito estudante. Tem umas perguntas legais aí, que a gente acompanhou aí ultimamente aí nessa questão da OMS aí, né? Eu vi uma cientista, né, que trouxe uma matéria lá na CNN recente, a questão da implantação na questão do chip, né? Mas não é um chip, uma placa na testa das pessoas, né? E eu não vou entrar em detalhes agora, que o tempo já foi também. Mas é interessante a personalidade, essa questão da personalidade natural, jurídica, que tu mencionou aí. Tem muita coisa aí. Eu notei alguma coisa aqui, eu acho que tem tudo a ver também com o que nós estudamos, né? Estamos estudando aí. A prova que fizemos, muita coisa que tu disse aí, talvez fosse antes da prova e ajudar a gente.
Verdade. Que bom, né? Pena que não ajudou, mas fico muito satisfeito de estar somando conhecimento. Fico bem satisfeito. Bem bacana. Quem sabe agora eu convido o professor Fábio agora para antes da A2, né? Para ele fazer uma explanação. Olha, Fábio, já Uma revisão, né? uma revisão. Legal. Mas assim, pessoal, ó, como eu falei para vocês, né? No meu tempo de estudante de direito não era assim, né? Eu lembro que eu fui ter contato com a necessidade de publicação de artigo, mais no mestrado e tudo mais, né? Hoje vocês podem, de repente, montar um grupo de estudo e começar a produzir artigos de estudo de caso, realmente, né? Estudo de caso. Veja só, esses dias alguém me perguntou a respeito da pandemia e tal, que teve uma questão a respeito de um professor de faculdade que exibiu uma bandeira e tal, né? Eu, particularmente, não tenho opinião sobre isso, tá? Não vou acusar um ou outro de estar errado, mas eu só posso dizer o seguinte, nesse cálculo agora tem que vir mais uma variável, a privacidade, né? A gente começou a trabalhar e estudar em casa, a gente está se expondo, né? Eu virei minha câmera aqui para evitar minha baguncinha que tem aqui atrás, tem uns livros, né? Mas eu estou tentando não expor a minha privacidade durante as minhas aulas. E eu tenho que fazer isso pelo meu trabalho. Olha como é complexo isso, como ficou complexo. Parece algo muito simples. Mas tem outras variáveis ali. Tem privacidade, né? Tem a relação de emprego, quem é legitimado para reclamar, quem é legitimado para ser reclamado. Tem a questão enfim, símbolos, né? O que o STF entende sobre símbolos religiosos ou não religiosos. Quer dizer, existem muitas variáveis nesse assunto que também daria um estudo de caso interessante, né? Às vezes até sem chegar a nenhuma conclusão, mas apresentando as variáveis, identificando as variáveis. Eu acho que esse é um exercício bem interessante. E aí a geração de vocês pode começar a produzir, né, textos, artigos, enfim, resenhas já desde cedo, assim, né? E sabe que a palavra do advogado depois, ou do advogado, do juiz, do promotor, é a escrita, né? A gente tem que ser muito fera nisso. Então vocês já vão treinando desde cedo. Isso é muito saudável, muito legal. Ótimo. Verdade, professor Fábio. Verdade. Esqueci de falar, a Maiele colocou ali no chat que a Maiele está com problema ali na questão da câmera? Da câmera dela, esqueci de falar no início, desculpa, Maiele. E ela só está participando hoje pelo chat. Não, tranquilo. Muito Mas ela obrigado. Tá acompanhando. Agradeço a sua frase ali de agradecimentos. Eu agradeço também, né? E se mais alguém quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Mais alguma colocação, pessoal? Tranquilo? Acho que marcamos uma próxima, então, para continuar, né? De repente, quem sabe, fazemos uma próxima aí, né, professor Fábio? Podemos fazer sim. Eu só quero também agradecer e pedir desculpas também por várias vezes me intrometer ali. Tranquilo. Isso é muito importante, tá? Aí eu digo para os meus alunos assim, eu tenho tanto tempo de docência e tal, já dei tanta matéria que às vezes eu tenho até a liberdade de dizer que a coisa ainda não está definida e não sei a resposta. Mas eu preciso saber deixar bem claro para vocês a pergunta, porque aí nos próximos anos a gente vai ter acompanhamento nos tribunais superiores, vocês vão advogar, vocês vão trabalhar na área, vocês vão ajudar a lapidar a pergunta, para a gente se preparar para a resposta mais adequada. Né? Antes de entrar no direito, eu nunca pensei, sei lá, se eu nunca pensei em fazer direito, mas agora, quando a gente está estudando, parece tudo o que acontece ao redor é direito. A gente fica, não sei se o que acontece, mas a gente fica focado aí. Então, tudo é direito, não tem? É verdade, mas é verdade. Legal, Sinal que você está se encontrando, Diego. Sinal que você está se encontrando, está identificando, né? Se identificando com o curso, isso é muito bacana. Eu estou tentando o meu máximo. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Desculpa, colegas. Obrigado também. Imagina. Bacana. Gente, então, quem sabe a gente marca uma próxima. Mais uma vez, muito obrigada, professor Fábio, pelos esclarecimentos, pelos casos. Foi excelente a apresentação. Né? Se pudéssemos aí, de repente, eu devia ter começado um pouquinho mais cedo, não me liguei na questão do horário também, mas quem sabe a gente marca uma próxima, né? Essa turma, ela como eu falei, ela é participativa. Hoje a Victória colocou no chat agora, mas a Victória também é bem falante, Maria Eduarda também, o Guilherme também, mas por conta do tempo, acho que nem todos participaram, mas teremos outras oportunidades, tá bem? Tá então, certo, obrigada, Fábio. Victória, e ao Guilherme, que botaram ali no chat mensagem, tá?
E, bom, eu espero vê-los, né, um dia na faculdade, que aí tem estrada pela frente aí, pode ser que eu lecione alguma matéria para vocês, então já fica o meu registro aí, meu prazer em conhecê-los e tomara que a gente se encontre por aí. Muito obrigado, Obrigada, Fábio. Pessoal, então, muito obrigada. Eu encerro, acho que a aula hoje foi uma aula diferenciada nesse sentido, firmando mais uma vez o agradecimento ao professor Fábio, mas principalmente o agradecimento pela participação de vocês, né? Por estar aqui com a câmera aberta. É uma das únicas turmas que abre a câmera, tá, Fábio? Então, assim, por isso que eu já te convidei só para essa, porque as outras não dá para falar, é meio esquisito. Tu se sente meio sozinho numa sessão espírita, alguém está aí, por favor, me dê um sinal, fulano está aí, fale alguma coisa, né? Então, né? Agradeço a participação de vocês, uma boa semana que vem a gente retoma os nossos amigos. Eu tive uma ideia aqui, eu já pensei em outras aulas, mas vamos ligar o áudio aí, todo mundo? Bater uma palminha pro professor, agradecer? Opa, vamos lá. Que legal isso, cara. Eu fico muito feliz. Não é que estamos longe que não podemos fazer isso, né? Claro. Essa interação é fantástica, né? Não é porque não estamos no presencial que a interação não ocorre, né? Fico muito feliz, galera. Muito feliz. Agradeço aí também ao Gustavo e à Maria Eduarda pelo chat que elas me mandaram ali, a mensagem no chat. Enfim, estou à disposição de vocês, tá, gente? Então tá, galera. Brigadão. Uma boa semana. E, quem puder participar, hoje tem 2 formações ali, não esqueçam. Tem uma de perícia e uma sobre essa questão que foi falada hoje, né, do direito de personalidade, que é a Lei de Proteção de Dados, né, a nova lei que entrou em vigor, então bem bacana também, quem tiver interesse. E amanhã é só o encerramento, né, mas vai ter atividades culturais, também vai ser bem bacana, tá? Ali, assim que eu receber o link, eu vou mandando o link pro Gustavo repassa pra galera para entrar direto, tá bom? Gente, um abração, beijo. Valeu. Um abraço a todos.